Durante uma importante reunião de negócios, um milionário é ridicularizado sem nem perceber. Risos disfarçados, olhares de desprezo, tudo parecia perdido. Mas o que ninguém esperava era que sua discreta empregada, silenciosa no canto da sala, escondia um talento surpreendente. E quando ela se levanta, muda o rumo de tudo, com uma habilidade que deixa todos em choque. Sérgio Moreira acordou antes do despertador tocar. Nem era de costume. Passava das 5:30 da manhã, e ele já estava de pé, andando pelo quarto com o celular na mão, conferindo e-mails, o rosto ainda meio inchado de sono, mas a cabeça a mil. Naquela terça, ele ia fechar a maior negociação da vida. 36 milhões de reais em jogo. Quase 2 anos de reuniões, jantares, viagens, e agora, finalmente, os empresários franceses tinham vindo ao Brasil para bater o martelo. Só faltava assinar. Enquanto escovava os dentes, olhou o reflexo no espelho e ajeitou o cabelo com os dedos. A camisa social azul clara já estava passada, pendurada no cabide, junto com o terno grafite que ele tinha mandado fazer sob medida para esse tipo de ocasião. O relógio de pulso prateado sobre a cômoda brilhava sob a luz do sol que começava a entrar pelas janelas do apartamento de cobertura. Lá de cima dava para ver o mar, a orla da cidade, os carros passando, pequenos como formigas. Tudo parecia no lugar. Na cozinha, Clara já estava acordada. Colocava a mesa do café como sempre fazia, sem falar muito. Ela sempre foi assim, na dela. Cuidava da casa com um capricho que ele nunca viu em ninguém. Era discreta, rápida, organizada. Mesmo com a casa em silêncio, Clara andava leve, mas determinada, como se seguisse uma lista invisível na cabeça. Sérgio notou que ela estava com uma camisa diferente. Azul escura, simples, mas elegante. Não comentou. Só agradeceu o café e foi tomar banho. Enquanto a água quente caía nas costas dele, pensava no que podia dar errado. Repassava as falas, tentava lembrar os nomes dos franceses, as datas, dos contratos, tudo. Mas uma coisa o incomodava. O tradutor, Paulo, ainda não tinha confirmado o horário. Mandou mensagem. Nada. Ligou. Caixa postal. Deu uma pontada de preocupação, mas ignorou. Achou que era ansiedade boba. Já eram 8 da manhã quando o motorista avisou que o carro estava pronto. Sérgio desceu com tudo organizado. Pasta de couro com os documentos, tablet carregado, telefone no silencioso. O encontro ia ser no próprio escritório dele, no último andar do prédio empresarial que levava o nome da família, herança do pai, expandida por ele. Era um orgulho. Entrou no carro, ajeitou a gravata no espelho e respirou fundo. Estava pronto? Ou achava que estava? Chegando no prédio, o segurança abriu a porta com um sorriso. Lá dentro, a recepção já estava movimentada. Algumas pessoas do time já tinham chegado e ajeitavam os últimos detalhes da sala de reuniões. Clara estava por lá também. Tinha vindo mais cedo para ajudar com os papéis que ele pediu para separar. Ela não reclamou, como sempre. Pegou os documentos e foi direto para o escritório dele, organizando tudo com precisão. Às 9 em ponto, os franceses chegaram. 3 homens de terno bem cortado, sotaque carregado, sorrisos frios, cumprimentos rápidos. Um deles, o mais velho, se chamava Bernard. Era o cabeça da empresa estrangeira. Outro, mais jovem, cabelo loiro espetado, se chamava Louis. O terceiro era mais apagado, quase não falava. Sérgio tentou puxar assunto com gestos, sorrisos, mas sentia que algo estava meio estranho. Não sabia dizer o quê. Ele olhava o relógio a cada minuto, esperando Paulo, o tradutor. Mandou mensagem de novo. Nada. A assistente ligou. Ninguém atendia. Até que veio a notícia. Paulo tinha tido um problema com o carro na estrada. Estava preso num congestionamento por causa de um acidente e não ia chegar a tempo. Sérgio empalideceu. Quis cancelar. Mas Bernard insistiu com um sorriso. Sem problema. Vamos tentar nos entender, mon ami. Sérgio topou. Não podia perder a chance. O contrato era grande demais para ser adiado. Chamou os franceses para entrar na sala de reuniões. Clara, lá de fora, ouviu tudo. Ficou parada com a mão sobre os papéis, pensando se devia avisar alguma coisa, mas ficou quieta. Na sala, os franceses começaram a conversar entre si em francês. Sérgio sorria, fazia sinal com a cabeça, tentava acompanhar pelos gestos. Às vezes arriscava um yes ou ok, esperando que isso fosse suficiente.
Eles riam discretamente. O clima estava estranho, mas ele insistia em manter a pose. De repente, algo acontece. Louis olha para o Bernard, abaixa a voz e fala com um sorrisinho torto. On va tirer chaque centime de ce pauvre idiot. Sérgio não entendeu uma palavra. Apenas sorriu, achando que era uma piada interna. Clara, que escutava de onde estava, congelou. O sangue subiu. Ela entendeu cada palavra. Sentiu o estômago embrulhar. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Eles estavam dizendo, na cara dura, que iam arrancar cada centavo do patrão. Dela, que ele era um trouxa, que nem entender o que estavam falando ele era capaz. Clara fechou os punhos. O ar parecia mais pesado. Olhou em volta, ninguém reagiu. Ninguém mais ali falava francês. E Sérgio, coitado, continuava sorrindo, tentando mostrar segurança, sem saber que estava sendo chamado de idiota a poucos metros de distância. Foi nesse momento que tudo mudou. Clara largou os papéis, respirou fundo e entrou na sala. Clara entrou na sala sem bater, sem pedir licença, sem pensar 2 vezes. Ela sabia que aquilo não era comum. Sabia também que, provavelmente, ia ter que explicar o motivo de estar ali no meio de uma reunião com gente importante. Mas não conseguiu ignorar o que ouviu. Não dava para fingir que nada tinha acontecido. Os franceses pararam de falar na hora. Bernard, que ainda segurava uma caneta dourada na mão, olhou para ela com a testa franzida. Louis ficou sério de repente, como se tivesse percebido que alguém tinha entendido o que ele falou. O terceiro, que quase não se pronunciava, abaixou os olhos. Sérgio também se virou para ela, surpreso. Fez um gesto leve com a mão, meio perdido, como se perguntasse: aconteceu alguma coisa? Ele parecia confuso, mas ainda assim manteve o tom educado. Clara respirou fundo, o coração batendo forte. Não era o lugar nem o momento, mas ela não conseguia fingir que não ouviu aquilo. Olhou direto para os olhos de Sérgio e falou firme: eles estão tirando sarro da sua cara, Sr. Sérgio. Disseram que vão arrancar cada centavo do senhor. A sala ficou muda. Os franceses se mexeram nas cadeiras. Louis engoliu seco. Bernard apoiou os braços na mesa e encarou Clara com cara de quem não estava gostando nem um pouco do rumo da conversa. Sérgio demorou para processar. Ele piscava, tentando entender o que estava ouvindo. Como assim? O que eles disseram? Perguntou Sérgio, olhando para ela com um misto de incredulidade e constrangimento. Clara deu um passo à frente. As mãos tremiam um pouco, mas ela manteve a postura. Repetiu com todas as letras. O mais jovem, o Louis, disse para o outro que ia arrancar cada centavo do senhor, que o senhor era um idiota e não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu entendi tudo. Eu falo francês, e eu não podia deixar o senhor passar por isso. O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Sérgio olhou para os franceses. Não falou nada, mas a expressão dele mudou completamente. O sorriso educado sumiu. Ele virou para o Bernard e para o Louis, esperando alguma explicação. Bernard ajeitou a postura e soltou um francês enrolado, tentando contornar a situação com um ar de surpresa. Clara, sem esperar que Sérgio pedisse, traduziu de imediato. Ele está dizendo que foi um mal-entendido, que o Louis só estava brincando, que não era para ofender. Mas isso é mentira. Eles estavam falando sério. Eu vi o jeito como eles olharam, o tom, a intenção. Sérgio continuou em silêncio, respirando fundo. Ele não gritava. Não era de fazer escândalo, mas dava para ver que por dentro ele estava pegando fogo. Os franceses se entreolharam. Louis tentou soltar um sorriso amarelo, mas desistiu no meio. Claramente não esperava que uma empregada fosse entender francês, muito menos que fosse ter coragem de abrir a boca. Clara olhou direto para ele. O senhor pode fingir que não falou, pode tentar desmentir, mas eu ouvi, e eu não sou a única que ouvi. Tem câmera nessa sala. Pode pedir para puxar o áudio se quiser. A tensão ficou tão densa que dava para sentir no ar. Sérgio olhou para a assistente que estava ao lado da porta. Ela, sem dizer nada, já pegava o celular, pronta para seguir qualquer ordem. Sérgio se levantou devagar. Olhou para Clara, sério, mas sem raiva. Obrigado, disse ele. Só isso. Depois, se virou para os franceses. Acho que não temos mais nada para conversar hoje. Os 3 franceses ficaram sem reação por alguns segundos. Bernard tentou argumentar. Disse algo em francês, mas Sérgio levantou a mão, interrompendo.
Clara traduziu o que ele disse. Ele quer explicar. Diz que foi uma brincadeira mal colocada. E Sérgio respondeu, agora olhando direto nos olhos dele. Brincadeira? Com meu dinheiro? Com minha empresa? Com minha cara? Virou de costas e saiu da sala. Clara ficou parada, sentindo o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Pesado de tensão. Leve por ter falado o que precisava. Ela sabia que podia ser demitida por ter interrompido uma reunião tão importante. Sabia que podia ter arriscado tudo. Mas também sabia que se ficasse calada, ia carregar aquilo na consciência. Os Nanzunzin franceses começaram a juntar os papéis em silêncio. Bernard sussurrou algo para Louis, claramente irritado. Clara se virou e saiu da sala com passos firmes, o coração acelerado. A assistente do lado de fora ficou olhando para ela com uma expressão de choque. Era como se tivesse acabado de ver algo impossível acontecer. No corredor, Clara parou por um segundo e encostou na parede. O rosto queimava. Queria respirar fundo, mas o ar parecia preso na garganta. Pensava no filho, pensava na mãe doente, em casa. Pensava no emprego que talvez tivesse perdido agora. Mas mesmo assim, por dentro, sabia que fez o certo. Sérgio saiu da sala e foi direto para o escritório dele, sem dizer nada a ninguém. A porta se fechou com força. Quem estava por perto ouviu o barulho e entendeu que era melhor não perguntar nada naquele momento. Lá dentro, ele tirou o paletó e jogou por cima da cadeira. Afrouxou a gravata, andou de um lado para o outro, batendo o pé no chão. O silêncio era tão forte que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Ele estava irritado, com os franceses, com o tradutor que não apareceu, mas principalmente com ele mesmo. Como é que deixou aquilo acontecer? Como é que não percebeu o tom debochado dos caras? Ficou lá, sorrindo igual um idiota, achando que estava no controle. Que vergonha. Sentou na cadeira, passou as mãos no rosto e ficou um tempo olhando pro nada. Lembrava do jeito que Clara entrou na sala. O olhar dela, a firmeza. Ela não gaguejou, não hesitou. Falou tudo, com clareza, sem desviar o olhar. A coragem dela mexeu com ele, e também deixou ele com um gosto amargo na boca, porque a verdade é que ele não fazia ideia de quem era a mulher que trabalhava na casa dele há meses. No andar de baixo, o burburinho já tinha começado. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido, mas todo mundo queria saber. Um dos estagiários contou que viu Clara saindo da sala de reunião com o rosto vermelho. Uma das recepcionistas comentou que os franceses saíram parecendo que tinham levado um tapa. Outro funcionário disse que ouviu Sérgio gritando lá dentro. Mentira, mas sabe como é. A fofoca cresce rápido. Clara tinha voltado para o escritório de Sérgio sem ser chamada. Pegou os papéis que ainda estavam sobre a mesa e começou a organizá-los. Queria terminar o que tinha começado naquela manhã. Sabia que não ia conseguir se concentrar, mas tentou mesmo assim. A cabeça estava a mil. Pensava no que tinha dito, no que podia acontecer agora, no que ia dizer pro filho se perdesse o emprego. A assistente do Sérgio entrou na sala e parou perto da porta. Você tá bem? Tô. Só terminando aqui. O silêncio ficou ali por alguns segundos, meio constrangido. A assistente fez menção de sair, mas voltou. O que você fez lá foi corajoso. Eu nunca teria conseguido. Clara sorriu, sem mostrar os dentes. Agradeceu e voltou pros papéis. Não queria conversa. Só queria terminar logo e ir embora. No meio da tarde, quando tudo já parecia ter esfriado um pouco, Sérgio pediu que ela fosse até o escritório dele. A porta estava entreaberta. Quando ela entrou, ele estava de pé, olhando pela janela. Virou de leve o rosto, mas não sorriu. Clara, senta aqui um minuto, por favor. Ela sentou na poltrona, um pouco tensa. Achou que seria demissão. Já tinha até ensaiado o que ia dizer, mas ele não foi direto ao ponto. Primeiro ele agradeceu. Disse que não sabia o que teria acontecido se ela não tivesse falado, que ficou impressionado com a coragem dela e que agora queria entender uma coisa. Clara, como é que você entende francês? Perguntou, olhando bem para ela. Ela hesitou, olhou para o chão, mexeu nos dedos, mas respondeu. Eu fui professora, durante muitos anos. Dei aula em escola particular, até meu marido falecer. Depois, as coisas desandaram. Tive que aceitar o que apareceu. Sérgio ficou calado por um tempo. Assentiu com a cabeça, devagar. Parecia absorver aquilo. Não fez mais perguntas. Só disse que, se precisasse de tempo para resolver qualquer coisa, era só avisar. E que ele não ia esquecer o que ela fez. Clara agradeceu e saiu.
Ao descer o elevador, não conseguiu conter o choro. Foi rápido, silencioso. Secou as lágrimas antes que alguém visse. Chegando em casa, o filho dela, Mateus, veio correndo contar que tinha tirado nota boa na prova de matemática. A mãe, deitada no quarto, estava um pouco melhor naquele dia. Clara sorriu, abraçou o filho com força e disse que ele merecia um presente. Nem sabia se ia conseguir comprar, mas disse mesmo assim, porque ele precisava ouvir, porque ela precisava dizer. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensava se Sérgio ia mesmo deixar pra lá. Pensava se os franceses iam tentar se vingar. Pensava se ia conseguir continuar naquele emprego. Mas no fundo, bem no fundo, ela sabia que alguma coisa tinha mudado. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do despertador tocar. Olhou pro teto por alguns segundos, tentando entender o que estava sentindo. Era um misto estranho de alívio e medo. Ela tinha feito o que achava certo, mas agora vinha a parte mais difícil, encarar as consequências. Foi até a cozinha em silêncio, abriu a geladeira e ficou um tempo parada olhando para dentro, sem saber o que pegar. Acabou preparando café só para ela, já que a mãe ainda dormia e o filho só acordava mais tarde. Ficou sentada à mesa, com a caneca nas mãos, encarando o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma pista do que a esperava quando voltasse para o trabalho. No ônibus, o caminho pareceu mais longo. Cada parada dava tempo para a imaginação dela inventar 1000 coisas diferentes. Pensava se a empresa já tinha avisado que ela estava dispensada, se o Sérgio ia agir como se nada tivesse acontecido, se os franceses iam aparecer de novo. Cada minuto era uma tortura. Quando chegou no prédio, cumprimentou o porteiro com um aceno rápido e entrou no elevador apertando o botão com força. Estava nervosa. As mãos suavam. A barriga doía, mas o rosto seguia firme. Clara sempre teve isso. Mesmo quando tudo dentro dela gritava, ela mantinha a postura. No corredor do andar executivo, passou por algumas pessoas que cochicharam baixinho. Algumas encararam. Outras desviaram o olhar. Uma das recepcionistas deu um sorrisinho de canto de boca, como se dissesse boa sorte. Clara apenas caminhou até a sala de Sérgio, como fazia todos os dias, e entrou. A sala estava vazia. O terno dele pendurado na cadeira indicava que ele já tinha chegado, mas devia estar em alguma outra reunião. Sobre a mesa, uma pasta com documentos que ela reconheceu. A planilha de orçamento da negociação com os franceses, mas agora com uma folha nova por cima. Pausado. Suspenso até segunda ordem. Clara leu aquilo como quem lê um aviso de incêndio. E entendeu na hora que o assunto estava longe de ser resolvido. Foi até sua mesa no canto e começou a revisar os papéis da manhã anterior. Queria se ocupar, se distrair, fingir que era um dia comum. Mas não durou muito. Sérgio apareceu na porta do nada. Olhou para ela, assentiu com a cabeça e disse: Clara, preciso de você na sala de reuniões em 5 minutos. Vai ser rápido. Ela engoliu seco. Se levantou devagar e foi. Entrou na sala de reuniões e viu que os franceses estavam lá de novo. Sim, eles tinham voltado. Louis com a mesma cara de quem acha que manda no mundo. Bernard mais sério, mas claramente desconfortável. O terceiro, como sempre, calado. Sérgio estava em pé, de braços cruzados. Quando Clara entrou, apontou para a cadeira ao lado dele. Ela sentou, sem saber o que esperar. Eles estão dizendo que o comentário de ontem foi tirado de contexto, explicou Sérgio. Querem conversar de novo, tentar salvar o negócio. Clara não respondeu, apenas olhou para eles. Bernard começou a falar, tentando parecer simpático, tentando sorrir. Clara ouvia tudo, prestando atenção em cada palavra. Louis também abriu a boca. Usava palavras mais suaves agora, mas o tom ainda era o mesmo, arrogante, falso. Quando eles terminaram, Sérgio olhou para Clara. Traduz para mim, por favor. Ela respirou fundo e traduziu palavra por palavra, sem suavizar, sem cortar, sem exagerar. Só a verdade. Quando terminou, ficou em silêncio. A sala também. Só se ouvia o barulho do ar-condicionado. Aí veio a pergunta que ela não esperava. Clara, o que você acha? Ela ficou paralisada por um segundo. Olhou para ele. Sérgio não estava brincando. Ele queria saber a opinião dela. Queria que ela participasse daquela decisão. Isso nunca tinha acontecido antes. Ela podia muito bem fingir que não ouviu. Podia dizer que preferia não se meter.
Mas não era disso que ela era feita. Acho que eles não mudaram. Só estão com medo de perder dinheiro. Eles não têm respeito pelo senhor, muito menos pelo Brasil. Querem fechar negócio porque acham que vão lucrar em cima de alguém que não entende a língua deles. Só mudaram o tom porque ontem eu falei. Sérgio ficou pensativo. Encostou na cadeira mexendo na caneta. Depois, se levantou e disse algo que ninguém esperava ouvir. A reunião está encerrada. Não vamos fazer negócio com vocês. Os franceses ficaram em choque. Bernard tentou dizer algo, mas Sérgio já estava abrindo a porta. Clara ficou parada, vendo os 3 homens se levantarem devagar, irritados, confusos, e saírem sem dizer mais nada. Ela ainda estava ali, sem saber se aquilo tinha sido real. Foi quando Sérgio voltou, fechou a porta e sentou ao lado dela. Você teve a chance de ficar quieta, e mesmo assim falou. Isso não é comum, e eu respeito isso. Agora eu... Preciso saber. Você quer continuar aqui? Porque se quiser, eu tenho outra função para te oferecer. Clara não entendeu. Não como empregada. Quero que trabalhe comigo diretamente, como assistente. Você tem visão, clareza, coragem. E agora que sei da sua história, seria um desperdício te deixar escondida num escritório. Ela ficou em silêncio. Não respondeu na hora. O coração acelerado. A mente confusa. Sérgio respeitou. Levantou, pegou a pasta e disse: pensa com calma. Me responde amanhã. Ela saiu da sala cambaleando por dentro. Sentou sozinha no refeitório vazio e olhou para o prato sem conseguir comer. Sabia que aquele convite podia mudar tudo, mas também sabia o preço. Mais visibilidade, mais pressão, mais gente apontando o dedo. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara olhou para o filho brincando com carrinhos na sala. A mãe, na cadeira de rodas, assistia a novela com um cobertor nos joelhos. A rotina simples, a vida apertada. Naquele instante, ela entendeu que não era só uma escolha de carreira, era uma escolha de vida, e ela já sabia o que ia fazer. Clara bateu na porta do escritório de Sérgio no dia seguinte logo cedo. Ainda não tinha ninguém pelos corredores. Estava com uma camisa branca simples, calça preta, cabelo preso, o rosto sério, mas calmo. Quando Sérgio abriu, ela não esperou o convite. Eu aceito. Foi só isso. 2 palavras. Ele sorriu com os olhos, fez um gesto para ela entrar e puxou uma cadeira ao lado da mesa dele. Disse que a nova função não começava de cara. Ia ter um período de transição, que ela ia aprender os processos da empresa, os nomes dos parceiros, como funcionavam os contratos, e que o cargo dela era de confiança. Ela teria acesso a muita coisa. Clara ouviu tudo com atenção. Não fez perguntas. Só pediu uma coisa: manter os horários flexíveis, porque precisava continuar cuidando da mãe e buscar o filho na escola. Sérgio confirmou na hora, sem hesitar. E ainda acrescentou que ia providenciar um bônus mensal para ajudar com os cuidados da mãe. Dela. No mesmo dia, o boato correu pela empresa mais rápido que e-mail urgente. Alguns ficaram surpresos, outros não entenderam. Tinha quem dissesse que ela devia saber algum segredo do patrão. Teve gente que apostou que era caso, mas ninguém ousou perguntar diretamente. Só observaram de longe. Na hora do almoço, Clara foi chamada por Laura, irmã de Sérgio, que cuidava da parte administrativa da empresa. Ela não aparecia todo dia, mas quando aparecia, todo mundo notava. Cabelos loiros, salto, alto, voz firme. Sentou com Clara numa das salas menores e começou com um sorrisinho no canto da boca. Então, você vai ser assistente do meu irmão agora? Clara respondeu que sim, sem desviar o olhar. Laura cruzou os braços e continuou. Interessante. Você sempre foi discreta. Agora, de repente, do nada, tá na mesa principal. Impressionante. Clara ficou em silêncio. Já tinha visto aquele tipo de conversa antes. Era o tipo de gente que não falava o que queria dizer de verdade. Laura olhava com um jeito que misturava desconfiança e julgamento, como se Clara tivesse invadido um espaço que não era dela. Laura se levantou, pegou a bolsa e, antes de sair, soltou. Só espero que você saiba o que tá fazendo, porque eu conheço bem o Sérgio, e ele tem o coração mole, mas a paciência curta. Clara não respondeu, só voltou ao trabalho. Nos dias que vieram depois, Clara mergulhou na nova função. Chegava cedo, saía tarde, assistia a reuniões, tomava notas, organizava agendas, lia contratos, tudo com o
mesmo cuidado que tinha para limpar e arrumar, mas agora com algo a mais. Ela estava colocando para fora tudo o que tinha guardado durante anos. Sérgio via isso. Começou a confiar nela de verdade. Não só como funcionária, mas como conselheira. Perguntava a opinião dela antes de tomar decisões importantes. Mandava clientes consultarem Clara quando tinham dúvidas. E ela respondia com calma, segurança, sem exageros. Não fazia cena, só fazia bem feito. Foi nesse ritmo que, numa manhã de sexta-feira, ele pediu para ela almoçar com ele numa reunião externa. Disse que ia encontrar um investidor italiano que não falava português. Clara topou na hora. Chegando lá, ela conduziu a conversa com naturalidade, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. O investidor saiu encantado. Na volta, dentro do carro, Sérgio olhou para ela e disse: "Você me salvou de novo. E eu tô começando a achar que eu tava cego esse tempo todo." Ela riu de leve, mexendo nos dedos no colo. E foi aí que ele falou o que tava guardando há dias. "Clara, eu pedi pro Daniel levantar umas informações sobre você. Eu queria entender sua história. Eu tinha a impressão de que você não era só o que parecia." Ela congelou por um instante. Não esperava isso. Achou que ele estivesse só curioso. Não imaginava que ele tinha investigado. Mas ele continuou. Não foi por desconfiança. Foi por respeito. Eu precisava saber quem é a mulher que teve coragem de me salvar na frente de 3 empresários internacionais. E o que eu descobri me deixou sem chão. Aí ele começou a falar. Contou que leu sobre o tempo em que ela foi professora, os prêmios que ganhou com alunos em Olimpíadas de Língua. Falou do marido, do acidente, do hospital que não quis liberar o seguro. Falou da briga judicial, da dívida, do despejo, do momento em que ela teve que largar tudo para trabalhar como doméstica. Clara não aguentou. As lágrimas desceram, sem escândalo. Só escorreram. Ela não tentava se explicar, só ouvia. Pela primeira vez, alguém tinha visto a verdade, sem distorcer, sem dar lição, só reconhecido. Sérgio respeitou o silêncio. Deixou ela chorar. Depois ofereceu um lenço e disse: "Você devia ter contado. Mas entendo por que não contou." Ela só respondeu: "Porque ninguém nunca quis saber." No dia seguinte, ele chamou uma reunião com os coordenadores das áreas e apresentou Clara como a nova ponte entre ele e os setores internacionais da empresa. Alguns engoliram seco, outros sorriram por obrigação. E teve quem levantou para apertar a mão dela. Mas todos sabiam. Ela não era mais a mesma pessoa de antes. Nem ela, nem ninguém ali. Depois da apresentação oficial de Clara como parte da equipe de confiança de Sérgio, o ambiente na empresa ficou esquisito. Não era escândalo. Ninguém falava nada abertamente. Mas o silêncio estava em todo lugar. Aquele tipo de silêncio que carrega peso, sabe? Gente que para de falar quando você entra. Gente que sorri por obrigação. Gente que observa de longe, analisando cada passo. Clara notava tudo, mas não deixava transparecer. Continuava trabalhando do mesmo jeito, com atenção nos detalhes, calma no falar e foco no que importava. Só que agora tinha gente demais reparando nela. As roupas, os horários, até a marmita. Teve um dia que deixou o celular carregando na copa e quando voltou, viu uma estagiária mexendo no aparelho, fingindo que estava só encostando. Clara não disse nada. Pegou o telefone, olhou bem nos olhos da menina e saiu. Sérgio também percebia a movimentação. Ele era mais observador do que muita gente pensava. Sabia que tinha gente incomodada com a presença da Clara. Não falavam, mas mostravam no jeito de tratar. Alguns funcionários passaram a desviar dela nos corredores. Outros evitavam colocar o nome dela em qualquer e-mail, como se não quisessem legitimar a nova posição. Mas ele não comentou nada com ela. Achava que seria pior, que ia parecer que ela precisava ser defendida. E Clara não precisava. Ela aguentava sozinha. E isso talvez fosse o que mais irritava os outros. O fato dela não tentar agradar ninguém. Ela simplesmente fazia o que tinha que ser feito, com firmeza, sem querer provar nada. O que Clara não sabia ainda era que o desconforto vinha principalmente de uma pessoa, Laura. A irmã de Sérgio vinha observando cada passo dela desde aquele almoço frio que tiveram. E o que Laura via, não gostava. Estava acostumada a ser a única pessoa da confiança do irmão. Sempre foi assim. Sempre teve voz nas decisões. E de repente, aquela mulher que servia café agora dava opinião sobre contratos,
Participava de reuniões estratégicas. Almoçava com clientes importantes. Laura não era do tipo que fazia escândalo. Ela era mais sutil. Começou pelos bastidores. Chamou 2 funcionários do financeiro para conversar. Fez perguntas disfarçadas de preocupação. A Clara tem acesso a quais pastas? Ela tem senha do sistema interno? O irmão está compartilhando informações de contratos com ela? Depois, foi para a parte mais perigosa, a fofoca controlada. Falou com uma antiga funcionária do RH, que adorava um disse-me-disse. Você sabia que ela foi professora, né? Pois é. Dizem que largou tudo de repente. Ninguém sabe direito por quê. Tem quem diga que foi por causa de uma confusão com um aluno. Mas enfim, só tô comentando. Cuidado com o que você compartilha. A conversa foi parar na boca de 3, depois de 7, depois de 15. Em menos de uma semana, já tinham criado uma história paralela. Diziam que Clara tinha sido afastada por má conduta, que tinha inventado aquele discurso triste para se fazer de vítima, que era espertinha demais, que estava armando algo grande. Sérgio ouviu um desses boatos por acaso, num comentário solto no estacionamento. Na hora não disse nada, mas chamou Daniel, seu braço direito, e pediu um favor. Fica de olho na movimentação da Laura. Discretamente. Se ela estiver puxando fio demais, quero saber. Enquanto isso, Clara seguia no ritmo dela. Todos os dias passava no hospital antes do trabalho para levar café da manhã para a mãe. Filho, Mateus. Agora perguntava se ela ainda ia continuar trabalhando no prédio grande com vidro, porque ele gostava de ver ela sair arrumada. Dizia que ela parecia chefe de filme. Ela sempre ria, mas por dentro se emocionava. Um dia, no fim da tarde, Sérgio a chamou para uma conversa mais informal. Estavam só os 2 na sala. Ele girava a caneta entre os dedos, pensativo. Clara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem ideia da reação das pessoas quando eu te coloquei nesse cargo? Ela assentiu com a cabeça. Tenho sim. E não te incomoda? Incomoda. Mas eu não trabalho para agradar eles. Sérgio sorriu. Foi sincero. Admirava muito aquilo nela. Você não tem noção do quanto essa postura sua mexe com esse lugar, falou ele, olhando para ela como quem enxerga além da função. Antes que pudesse continuar, alguém bateu na porta. Era a assistente da Laura. Disse que a irmã de Sérgio queria falar com ele urgente. Algo sobre um contrato que precisava ser revisto. Quando ele saiu, Clara ficou sentada sozinha. Por instinto, abriu o e-mail no computador e viu que havia uma mensagem nova. O título: Você não pertence a esse lugar. Sem nome. Sem remetente. Só isso. Clara ficou parada por um tempo olhando aquela frase. Não clicou. Não respondeu. Apenas apagou. Mas entendeu na hora. A guerra silenciosa tinha começado de verdade. Naquela noite, Sérgio chegou em casa mais tarde que o normal. Tirou o sapato no hall, soltou a pasta no sofá e foi direto para a cozinha. Não estava com fome. Só queria um café forte para espantar a sensação estranha que vinha carregando desde cedo. A conversa com Clara, o e-mail anônimo, os olhares atravessados no escritório, tudo aquilo mexia com ele. Pegou o celular e abriu o contato de Daniel. Digitou rápido. Preciso que você descubra tudo sobre a Clara, mas com cuidado. Discrição total. Pode começar amanhã. Não era desconfiança. Era um impulso. Um tipo de inquietação que ele não conseguia explicar. Clara nunca escondeu que teve uma vida antes daquele emprego, mas quanto mais ele se aproximava dela, mais queria entender. Não só por curiosidade. Era como se algo dissesse que tinha muito mais ali. Na manhã seguinte, Daniel já estava com uma lista de caminhos. Ligou para ex-funcionários da escola onde Clara deu aula, vasculhou arquivos públicos, checou redes sociais antigas, registros de matrícula, ações judiciais. Sérgio acompanhava tudo de longe, fingindo que nada estava acontecendo. Enquanto isso, Clara enfrentava um dia arrastado. Era como andar com uma mochila de pedras nas costas. O clima na empresa estava mais pesado. Os olhares, mais frios. Os sorrisos, forçados. No almoço, sentou sozinha na varanda dos fundos, olhando o céu nublado, comendo em silêncio. Não queria conversa, mas também não queria sumir. Precisava resistir. Na sala da Laura, o clima era outro. Ela estava com a perna cruzada, lendo o relatório de gastos da empresa, mas com a cabeça em outro lugar. Desde que Clara subiu de cargo, Laura se sentia ameaçada. E
Não era só por ciúme do espaço com o irmão. Era medo de perder o controle. Sempre foi ela quem sabia das coisas antes de todo mundo. Sempre foi ela quem alertava, decidia, mandava. Chamou o supervisor do RH para uma conversa rápida. Perguntou se havia inconsistência no histórico da Clara. Ele disse que não. Tudo limpo. Mas Laura insistiu. E se a gente procurar melhor? Não custa. Vai que tem algo fora do padrão. O tom dela era calmo, mas o olhar, afiado. O supervisor entendeu o recado. No fim da tarde, Daniel bateu na porta do escritório de Sérgio. Tinha uma pasta fina nas mãos. Sentou na cadeira em frente à mesa e começou a falar, sem rodeios. Clara foi professora de francês por 10 anos. Escola tradicional. Boa reputação. Teve várias turmas com ótimo desempenho. Os alunos gostavam dela. Só que em 2016, o marido dela morreu num acidente. Colisão com caminhão na estrada. Saiu no jornal local. Sérgio franziu a testa. Ela contou isso, mas nunca falou muito dos detalhes. Daniel continuou. Depois disso, parece que a situação financeira dela desabou. O seguro do marido foi contestado por um erro na apólice. A empresa seguradora disse que ele tinha declarado uma condição médica antiga e não informou no contrato. Resultado, ela não recebeu nada. Entrou na justiça, mas perdeu. Teve que sair do apartamento onde morava. Foi despejada com o filho e a mãe. Sérgio abaixou os olhos. Ela foi para a casa da mãe, que na época já estava começando a ter problemas de saúde. E sem conseguir voltar para sala de aula, aceitou trabalhos como diarista. Aí acabou chegando até você. O silêncio ficou entre os dois por alguns segundos. Tem mais uma coisa, disse Daniel. Sérgio levantou os olhos. Ela tentou voltar a dar aula 2 anos atrás. Prestou concurso. Passou. Mas quando chamaram, a mãe já estava pior, precisando de cuidados em tempo integral. Ela recusou a vaga para continuar cuidando da família. Sérgio ficou olhando para a parede. Tudo fazia sentido agora. O jeito calado, a disciplina, o olhar firme, mesmo quando parecia cansada. Ele se perguntou como aquela mulher conseguiu segurar tudo sozinha por tanto tempo. No dia seguinte, Clara chegou cedo como sempre. Passou na sala do Sérgio para entregar uma planilha atualizada. Ele pediu para ela esperar um pouco. Olhou nos olhos dela e disse: "Você passou por muita coisa, né?" Ela parou. Não entendeu de onde vinha aquilo. Só respondeu com a voz baixa: "Passei." Ele respirou fundo. "Você não precisa esconder. Não de mim." Ela mordeu o lábio inferior. Não. Era de se abrir. Mas alguma coisa na voz dele fez ela baixar a guarda. "Eu só achei que ninguém ia querer ouvir. Todo mundo tá ocupado demais julgando a aparência. Eu preferi não contar nada." Sérgio assentiu devagar. "Você aguentou mais do que muita gente aguentaria. E não perdeu sua essência." Ela não respondeu. Só sorriu com os olhos. Um sorriso pequeno, mas sincero, como quem agradece sem usar palavras. Do lado de fora da sala, Laura observava os dois pela fresta da persiana. A cena do irmão, falando baixo com Clara, olhando para ela como se confiasse nela mais do que em qualquer pessoa. Aquilo a fez apertar a caneta na mão com tanta força que a ponta quebrou. Ali, ela percebeu uma coisa clara. Clara não era só uma assistente. Ela estava ocupando um lugar que Laura achava que era só dela. E ela não ia deixar isso barato. Era quarta-feira, pouco depois das 9 da manhã, quando Sérgio entrou no escritório sem falar com ninguém. Cara fechada, passos duros, celular na mão. Tinha passado a noite inteira lendo o relatório completo da vida da Clara. Não foi uma leitura fácil. Tinha datas, nomes, boletins de ocorrência, recortes de jornal. Mas não era isso que incomodava ele. Era imaginar tudo aquilo acontecendo com ela, em silêncio, enquanto ninguém percebia. Enquanto ela limpava a casa dele, servia café, organizava papéis, como se nada tivesse acontecido. Sentou na cadeira, jogou o celular sobre a mesa e ficou olhando para a tela do computador sem digitar uma linha. O que mais doía era lembrar que ele mesmo nunca tinha perguntado nada. Nunca se interessou. Sempre foi educado, sim, mas distante. Só depois do escândalo com os franceses é que passou a ver além do óbvio. E agora, depois de saber tudo o que ela enfrentou, era impossível não olhar com mais respeito. Do outro lado do prédio, Clara fazia o que sabia. Trabalhava em silêncio. Revisava contratos, respondia e-mails, atualizava planilhas. Mas por dentro, o corpo dela já dava sinais de esgotamento. Nos últimos dias, a mãe piorou.
Estava cada vez mais fraca, dormia demais, comia pouco. O filho, Mateus, tinha ficado gripado. E ela, tentando segurar a barra no trabalho, em casa e no peito, não sabia mais de onde tirar energia. Na hora do almoço, Sérgio mandou uma mensagem. Me encontra na sala 4, sem pressa, mas hoje. Clara respondeu com um ok seco. Estava cansada. Suspeitava que a conversa seria séria. Pegou a bolsa, foi até o banheiro, lavou o rosto e respirou fundo antes de ir. Quando entrou na sala, viu Sérgio sentado sozinho. A luz da janela batia de lado, deixando ele com a expressão mais fechada que o normal. Senta aqui, Clara. Ela sentou. Não disse nada. Esperou. Ele puxou uma pasta e colocou sobre a mesa. Abriu devagar. Daniel levantou tudo sobre você. Seu passado, sua carreira, sua família. Eu pedi. Eu precisava saber. Clara abaixou os olhos. Os ombros caíram levemente. Ela não parecia surpresa. Só decepcionada. Eu imaginei. Respondeu. O tom dela era calmo, mas com um fundo de cansaço. Sérgio continuou. Você não deve explicação nenhuma, mas eu precisava entender o tamanho da mulher que trabalha do meu lado. E agora eu entendo. Eu não sabia que você tinha perdido tudo, que tinha sido despejada, que tentou recomeçar várias vezes e mesmo assim não desistiu. Ela não respondeu. Ele puxou uma folha do fundo da pasta. Era uma foto antiga, tirada da internet, de Clara recebendo um prêmio com alunos da escola. Na imagem, ela sorria como alguém que ainda acreditava que o mundo era justo. Você não devia estar aqui, Clara. Não como assistente. Devia estar em algum lugar grande, tomando decisões, liderando gente. E o que mais me revolta é saber que ninguém te deu chance de voltar. Que todo mundo te empurrou para baixo, como se sua história não tivesse mais valor. Clara fechou os olhos por alguns segundos. Uma lágrima escapou. Ela não limpou. Deixou escorrer. Eu só queria uma rotina tranquila, falou ela baixinho. Só queria conseguir pagar o aluguel, cuidar da minha mãe, dar um mínimo de dignidade pro meu filho. Quando cheguei aqui, eu só precisava de um salário fixo. Nunca imaginei estar sentada nessa cadeira, ouvindo o que tô ouvindo agora. Sérgio levantou, pegou a pasta, fechou e colocou na gaveta. Depois olhou para ela com um olhar diferente. Não era de patrão, era de igual. Se você quiser, não precisa mais ser minha assistente. Quero que você assuma a coordenação das relações internacionais da empresa. A gente vai montar uma estrutura para isso. Você lidera. Clara arregalou os olhos. Era muita coisa, muita responsabilidade, muita visibilidade. E junto vinha um medo enorme de errar. Eu não sei se eu consigo, disse ela. Sérgio balançou a cabeça. Você já tá fazendo isso sem cargo nenhum. Só tá faltando o título. Ela não disse sim, nem não. Disse que precisava pensar. Enquanto isso, Laura estava reunida com 2 advogados da empresa numa sala do outro lado do corredor. Falava baixo, mas firme. Eu quero ver a ficha dela com os olhos de alguém da área jurídica. Tudo. Qualquer processo antigo. Qualquer coisa que possa colocar a imagem da empresa em risco. Os advogados ficaram desconfortáveis, mas ela insistiu. Não é perseguição, é precaução. Essa mulher apareceu do nada e está ocupando um lugar estratégico. A empresa precisa se proteger. No fim do dia, Clara passou pela recepção e ouviu 2 funcionárias cochichando. Uma delas soltou sem saber que ela estava ali perto. Vai ver, ela usou alguma coisa contra o Sérgio. Porque subir desse jeito, ninguém sobe de graça. Clara fingiu que não ouviu, mas por dentro, a garganta travou. O peito doeu. Na volta para casa, entrou no ônibus cheio, abraçada aos próprios pensamentos. Encostou a cabeça na janela e ficou olhando os carros passarem. Pensou em tudo. No filho, na mãe, no novo cargo, nas fofocas, na vida inteira que passou rápido demais. Ao chegar, o filho pulou no colo dela como sempre, mas dessa vez, ela ficou ali mais tempo, abraçada, sentindo aquele abraço como um refúgio no meio da tempestade que estava começando a crescer ao redor. Clara aceitou o novo cargo. Não respondeu de cara. Mas no dia seguinte foi até a sala do Sérgio, olhou nos olhos dele e disse: vamos tentar. Sem discurso, sem cerimônia. Só uma frase curta, carregada de medo e coragem ao mesmo tempo. Os primeiros dias foram intensos. Reuniões com gente importante. Apresentações em inglês e francês. Contratos com cláusulas confusas. Ela aprendeu na marra, sem luxo de tempo. Mas o pior não era o conteúdo. Era o peso de saber que metade das pessoas ali torcia para ela cair.
No fim de uma manhã tensa, depois de uma reunião com investidores, Clara foi até a sala de vidro dela, fechou a porta e se sentou. Passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e pensou em desistir. Não era por falta de vontade, era cansaço, desses que pega na alma, não só no corpo. Cansaço de provar o tempo inteiro que merecia estar ali. Sérgio percebeu que algo não ia bem. Passava por ela com frequência e notava o olhar meio perdido, o sorriso de canto que não durava. Tentou puxar conversa uma vez ou outra, mas ela sempre dizia que estava tudo sob controle. E ele respeitava, mas por dentro se preocupava. Do outro lado da empresa, Laura não perdia tempo. Agora, com Clara em um cargo de destaque, as reuniões de diretoria começaram a esquentar. Um dos diretores, amigo antigo da família, chamou Sérgio de lado e disse com cuidado: "Você está colocando muita confiança numa pessoa que você mal conhece. Os investidores estão perguntando: quem é essa mulher? Tem gente achando que ela está influenciando demais." Sérgio ficou em silêncio por um tempo. Agradeceu o toque, mas não engoliu fácil. Sentia que o burburinho tinha dedo da irmã ali no meio. E tinha mesmo. Laura tinha conseguido convencer um dos analistas internos a puxar documentos fiscais antigos. Disse que era por segurança, que precisava garantir que a nova coordenadora internacional não tivesse pendências sérias. O analista encontrou um processo antigo no nome da Clara. Uma cobrança de dívida com a antiga escola particular onde trabalhou. Valor pequeno, mas o suficiente para ser distorcido. No dia seguinte, uma folha anônima apareceu nas mesas de 2 salas diferentes. Era uma cópia do processo, com um bilhete impresso. "Essa é a mulher que representa nossa empresa fora do país?" Clara viu a folha em cima da própria mesa. Não soube o que fazer por um tempo. Ficou ali, parada, olhando o papel, o sangue sumindo da cara. Doeu, porque não era só sobre a dívida. Era sobre a forma como tentavam pintar ela. Como se tudo o que ela tivesse feito para se manter de pé fosse motivo de vergonha. Ela pegou o papel, amassou e jogou fora sem dizer uma palavra. Mas por dentro, algo rachou. No mesmo dia, enquanto descia para almoçar, ouviu 2 vozes no elevador atrás dela. 2 funcionárias do setor de marketing, falando baixo. E ela ainda anda de ônibus. Acha que alguém assim vai entender de negócio internacional? Eu nunca vi o Sérgio tão cego. Ela deve saber de alguma coisa dele. Clara não virou. Não respondeu. Só apertou o botão do térreo e saiu do elevador antes de explodir. Foi direto para a rua. Andou até uma padaria 2 quadras longe da empresa e pediu um pão de queijo e um café preto. Sentou sozinha, sem fome, sem vontade. Só precisava respirar. Naquela noite, chegou em casa e a mãe estava pior. Febre, tontura. Ela mediu a pressão, deu remédio, ligou para a emergência e ficou esperando com o filho no colo. Quando o socorro chegou, ela nem chorou. Só falou baixo com os paramédicos e acompanhou tudo com um olhar de quem já tinha visto o mundo desabar antes. A mãe foi internada e Clara ficou num banco duro de hospital, olhando o teto branco, esperando exames. O telefone tocava com mensagens de trabalho e ela não respondia, não conseguia. O corpo dela estava ali, mas a mente não. No dia seguinte, chegou na empresa de roupa mais simples, olheira funda. Não passou batom, não sorriu, não tentou disfarçar. Só entregou o relatório que o Sérgio pediu e avisou que talvez precisasse sair mais cedo, dependendo da notícia do hospital. Sérgio olhou para ela e viu o que ninguém mais conseguia ver. Um cansaço que ia além da exaustão física. Um tipo de dor que só aparece quando você carrega o mundo nas costas e ainda tem que manter a postura. Vai para casa. Cuida da sua mãe. O resto a gente resolve aqui. Ela hesitou. Ele insistiu. Não é um favor. É o mínimo. Ela agradeceu. Saindo da sala, viu Laura parada no corredor. As 2 se encararam. Por um segundo, a irmã de Sérgio deu aquele mesmo sorriso seco de sempre. Clara não retribuiu. Só passou. No caminho para o hospital, no ônibus lotado, Clara encostou a testa no vidro e se deixou chorar em silêncio. As lágrimas desciam pesadas, mas nem era só tristeza. Era raiva. De ter que resistir todos os dias. De ter que provar quem era, quando o que queria era apenas existir em paz. Naquele mesmo fim de tarde, Sérgio recebeu um relatório novo. Era de Daniel. O título da primeira página: Vazamentos internos. Suspeita confirmada. E o nome que aparecia como principal responsável era o de Laura. Na manhã seguinte, Clara ainda estava no hospital.
Dormiu sentada na cadeira ao lado da cama da mãe, com o filho encolhido no colo, abraçado a um ursinho velho que levava para todo lugar. O quarto era simples. Tinha cheiro de álcool e silêncio. A mãe dormia, fraca, mas estável. Os exames ainda não tinham saído, mas os médicos disseram que era melhor mantê-la em observação por alguns dias. Clara se dividia entre cuidar da mãe e responder mensagens rápidas do trabalho. Não dava conta de tudo, mas tentava. Do outro lado da cidade, no escritório, Sérgio recebia o relatório de Daniel, com cara de poucos amigos. A confirmação sobre o envolvimento da própria irmã com os vazamentos internos veio como um soco no estômago. Ele não conseguia acreditar que Laura tinha chegado tão longe, tão baixo. O nome dela estava ali, preto no branco, como autora do disparo de e-mails anônimos, como quem tinha incentivado fofocas, espalhado documentos antigos da Clara, manipulado conversas com membros da diretoria. Sérgio fechou a pasta devagar e ficou um tempo parado, olhando para a janela. Não era só raiva, era decepção. Era a sensação de que a única família que ele ainda tinha se tornara uma ameaça dentro da própria empresa. Mas naquele momento, ao invés de ir atrás de Laura, ele pensou na Clara, na mulher que estava no hospital cuidando da mãe, enquanto tentava manter a cabeça de pé no meio do furacão. Pensou no quanto ela tinha aguentado calada. Pensou no olhar dela no dia anterior. Um olhar que pedia socorro, mas não pedia piedade. No fim da tarde, ele ligou para ela. A ligação caiu direto na caixa postal. Mandou uma mensagem. Quando puder, me avisa. Queria te convidar para jantar. Nada demais. Só eu, você e uma comida decente. Ela viu a mensagem horas depois, quando já estava em casa, de banho tomado, sentada no sofá com os pés enfaixados em uma bacia com água quente e sal. O dia tinha sido puxado. O coração queria dizer não. Queria recusar tudo. Mas a alma estava cansada de fugir. E havia algo naquele convite que não soava como trabalho. Soava como cuidado. Respondeu apenas: pode ser amanhã, depois do expediente. No dia seguinte, o jantar foi marcado num restaurante discreto, afastado, sem holofotes. Clara chegou pontual, de roupa simples, cabelo solto, expressão serena. Sérgio já estava lá, numa mesa de canto, camisa dobrada no antebraço, celular guardado. Quando ela chegou, se levantou e puxou a cadeira. Nada forçado, tudo natural. Não é um jantar de negócios, tá? Disse ele, assim que ela sentou. Ela deu um meio sorriso, aliviada. Que bom, porque eu não trouxe o notebook. Pediram um prato simples, dividindo entrada e rindo quando o garçom se atrapalhou com os talheres. Conversaram primeiro sobre coisas leves. Infância, comida de vó, escola pública, como era estudar em cursinho lotado. Sérgio contou que quase foi reprovado no segundo ano por causa de química. Clara contou que odiava natação, mas amava literatura. Depois veio o silêncio. E foi ele quem quebrou. Clara, eu sei de tudo. Sei o que minha irmã fez. Sei que você foi machucada por todos os lados. E eu demorei para enxergar isso. Você não devia ter passado por isso aqui dentro. Nem lá fora. Ela baixou os olhos. Mexeu no guardanapo. Não respondeu. Eu queria te pedir desculpas. De verdade. Porque eu podia ter feito mais. Antes mesmo de tudo isso explodir. Eu podia ter te escutado. Melhor, te notado. Te protegido. E não fiz. Ela ergueu o olhar devagar. Não havia mágoa ali. Só uma tristeza calma. Ninguém me deve proteção, Sérgio. Eu só queria paz. Só isso. Não precisava que ninguém me salvasse. Só queria um espaço limpo para trabalhar. Um canto sem pisadas. Um lugar onde eu pudesse respirar sem sentir que tô prestes a cair. Ele assentiu com a cabeça, em silêncio. Mas eu aceito o convite, sim, completou ela. Não só o jantar. O convite para continuar. Mesmo doendo. Na saída, ele a acompanhou até o carro. Sem tocar. Sem invadir, só caminhando ao lado. Quando ela entrou, ele encostou na porta e disse: eu quero te mostrar algo, mas não hoje. Semana que vem. É uma ideia nova, e você vai fazer parte. Ela assentiu, e foi embora. Na manhã seguinte, Laura foi chamada para uma reunião com Sérgio. Só os dois. Quando entrou na sala, já viu o rosto fechado dele. Não tinha tempo para teatro. Eu sei o que você fez. Tenho prova. Não vou te expor para a diretoria, mas a partir de agora, você tá fora das decisões estratégicas da empresa. E se repetir qualquer coisa, eu vou te tirar daqui de vez. Sem cerimônia.
Laura ficou parada, surpresa. Tentou argumentar, mas ele cortou com um olhar. Você não tá brigando por mim, Laura. Tá brigando com seu ego. Ela saiu da sala sem dizer nada. Pela primeira vez, não conseguiu responder, porque no fundo, sabia que era verdade. No fim do dia, Clara chegou em casa, tirou os sapatos e sentou no chão da sala. O filho veio, correndo mostrar um desenho. Era ela, com uma capa de super-heroína, segurando uma maleta. É você, mãe, indo pro trabalho salvar o dia. Ela riu, abraçou o menino com força e ficou ali, em silêncio, sentindo o peso da semana nos ombros, mas também uma pequena faísca de esperança no coração. Laura entrou no elevador sem olhar para ninguém. Estava de óculos escuros, mesmo sendo quase 7 da noite e já escuro lá fora. Tinha passado o dia inteiro tentando digerir a conversa com Sérgio. Você tá fora das decisões estratégicas da empresa. Essas palavras ainda martelavam na cabeça dela, como se tivessem sido ditas com um megafone. Ela conhecia o irmão melhor do que ninguém. Sabia quando ele falava sério. E ali, ele falou. Desceu no térreo, saiu do prédio com passos rápidos e entrou no carro sem dizer uma palavra ao motorista. Pediu que ele a deixasse no shopping, mas não entrou em nenhuma loja. Sentou sozinha numa mesa da praça de alimentação e ficou olhando para o celular, deslizando o dedo na tela sem abrir nenhum aplicativo. Pensava, pensava e pensava. Não em como parar Clara, mas em como voltar a ser o centro. Laura não suportava ficar de lado. Era como se tivesse perdido o controle do próprio mundo. Enquanto isso, Clara chegava cedo no dia seguinte, como sempre fazia. Subiu para o andar executivo com o cabelo preso num coque apertado e uma mochila surrada no ombro. Apesar do novo cargo, ela não tinha mudado o jeito. Continuava a mesma nos gestos, nas roupas, no tom de voz. O que incomodava muita gente, porque parecia impossível alguém chegar tão longe sem virar outra pessoa. Mas Clara era assim, crescia sem pisar, e isso deixava os outros desconfortáveis. Ela encontrou Sérgio na sala de reuniões 5, onde ele tinha prometido mostrar a ideia nova. Era um projeto de expansão para a América do Sul, envolvendo tradução simultânea, adaptação cultural de conteúdo e parcerias com escolas bilíngues. Uma jogada ousada. Clara ouviu tudo atenta, anotando detalhes num caderno. Simples. Sérgio a queria liderando isso. Do zero. Ela respirou fundo. Aquilo era grande. Maior do que qualquer coisa que já tinha feito. Dava medo, mas também dava uma vontade esquisita de tentar. No fim da reunião, ela disse: Eu vou precisar de ajuda. Não sei tudo. Sérgio respondeu na hora. Quem sabe tudo, mente. O que importa é saber aprender. Clara saiu dali com os papéis do projeto nas mãos. Cabeça cheia, mas firme. Foi direto para a sala dela, sentou e começou a organizar por tópicos. Era o tipo de trabalho que ela gostava. Desafio que não dava para empurrar com a barriga. E no fundo, saber que Sérgio confiava nela desse jeito era um impulso a mais. Só que enquanto ela trabalhava, o ressentimento de Laura ia se alimentando no silêncio. Na semana seguinte, Laura passou a circular por outros setores. Nada oficial, só visitas casuais. Falava com gente do RH, batia papo com supervisores, deixava frases soltas do tipo: Como estão as metas da Clara? Tá tudo em dia? Ela já entregou. O plano do projeto novo? O pessoal da Argentina aprovou os ajustes? Ou ainda tão esperando resposta? Parecia simples curiosidade, mas o tom deixava um veneno no ar. Bastava uma pessoa repetir para outra com entonação diferente, e a dúvida já estava plantada. Laura sabia jogar, e agora fazia isso por fora, sem assumir o tabuleiro. Até o grupo do WhatsApp dos funcionários virou campo de indiretas. Mensagens vagas, piadas com professorinha que virou executiva, figurinhas com alfinetadas. Clara lia, mas não respondia. Silenciava o grupo e seguia. Teve um dia, no fim de tarde, que ela quase desabou. Tava sozinha na copa, tomando um chá, quando ouviu 2 funcionários falando no corredor, sem notar que ela estava ali. Eu ouvi que a Clara nem entregou o plano inteiro ainda. Só ficou com a vaga porque salvou o patrão de uma furada. Tá todo mundo pisando em ovos. Ninguém tem coragem de contrariar ela agora. Clara fechou os olhos. Esperou os 2 passarem. O chá já nem tinha gosto mais. Era nessas horas que ela se perguntava se valia mesmo a pena. Tanta luta, tanta entrega, e no fim, sempre alguém pronto para duvidar. Mas ela não desabou.
Respirou fundo, lavou a xícara e voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Em casa, o filho começou a perguntar se ela ia parar de ir em reunião toda hora. Disse que ela estava mais cansada, que dormia menos, que sorria menos. Ela abraçou ele e prometeu que ia tentar melhorar. Não queria que ele sentisse que estava perdendo a mãe pro trabalho, mas era difícil. No meio disso tudo, uma funcionária do setor financeiro, chamada Lúcia, mandou uma mensagem para Clara pedindo para conversar. As duas se encontraram fora do prédio, num café simples, e Lúcia foi direta. Clara, me desculpa, eu participei de umas conversas erradas. Dei ouvidos pra gente que só queria te derrubar. E agora, tô vendo que errei. Você não merecia isso. Clara ficou surpresa. Agradeceu. Não deu sermão. Só perguntou: a Laura ainda tá por trás? Lúcia hesitou, mas confirmou com um aceno de cabeça. Ela diz que não, mas vive perguntando sobre suas entregas e continua espalhando dúvida. Naquele dia, Clara chegou em casa e decidiu que não ia mais engolir tudo quieta. Pegou um caderno, escreveu à mão o plano de trabalho detalhado do projeto internacional, com metas, cronograma, parceiros estratégicos e estimativa de retorno. Uma semana depois, entrou na sala da diretoria com o dossiê na mão e pediu para apresentar. Falou com segurança, com clareza. Mostrou que sabia o que estava fazendo. Os diretores ficaram impressionados. Muitos deles estavam com o pé atrás, mas naquele dia não teve espaço para dúvida. Clara deu um passo que ninguém esperava, e sem saber, deixou Laura ainda mais isolada. Era uma segunda-feira qualquer. O tipo de dia que começa arrastado, sem graça, com céu cinza e um monte de coisa acumulada. Clara chegou cedo, mas não conseguiu focar. Estava revisando uns contratos quando recebeu uma notificação no celular. Reunião com parceiros internacionais confirmada. Presença obrigatória. 11 horas. Sala 6. Na hora, ela achou estranho. Não lembrava de nenhuma reunião agendada com parceiros de fora naquela semana. Abriu a agenda e, realmente, aquilo tinha sido marcado na noite anterior, direto por Sérgio. Mandou uma mensagem perguntando se era algo novo. Ele respondeu: é com os franceses. Aqueles. Ela travou por alguns segundos. Ficou olhando para a tela como se tivesse lido errado. Mas era isso mesmo. Os mesmos empresários. Franceses. Os mesmos que riram dela. Que enganaram Sérgio. Que foram embora com o rabo entre as pernas. Estavam de volta. Respirou fundo. Fechou o celular. Pensou em tudo que viveu desde aquela primeira reunião. Não era mais a mesma mulher. Não estava mais limpando mesa. Agora ela decidia. Mas mesmo assim, uma parte dela sentia aquele incômodo velho voltando. Aquele aperto no peito. Aquela lembrança de não ser levada a sério. Às 11 horas em ponto, ela entrou na sala 6 com passos firmes. Estava de camisa escura, calça social, cabelo preso. A expressão era séria. Nem dura, nem suave. Só firme. Sérgio já estava lá, sentado à mesa, com uma postura mais contida do que o normal. Do outro lado, os 3 franceses. Bernard, Luiz e o terceiro. O mesmo cara calado que nunca abria a boca. Os 3 pareciam um pouco mais arrumados do que da última vez. E menos sorridentes também. Quando Clara entrou, Luiz disfarçou uma expressão de surpresa. Fingiu não reconhecer, mas ela viu. Viu o olhar, viu o desconforto. Bernard, por outro lado, tentou manter a compostura. Cumprimentou com um bonjour, mas sem graça. O clima era gelado. Sérgio fez um sinal com a cabeça, como quem diz: fica tranquila, vamos com calma. Clara se sentou do lado dele, pegou um bloco de notas e uma caneta. Era só para mostrar que estava ali de igual para igual. Nem precisava escrever nada. A reunião começou com Bernard falando. Disse que estavam reavaliando estratégias, que o mercado brasileiro continuava sendo prioridade, que lamentavam qualquer mal-entendido do passado e queriam recomeçar com maturidade. Clara ouviu tudo sem interromper. Cada palavra soava ensaiada, como se tivessem decorado uma cartilha de boas maneiras. Mas ela notava os olhos de Luiz fugindo dos dela o tempo todo. E o terceiro homem, aquele que nunca falava, agora parecia mais observador. Era como se estivesse medindo tudo. O que era estranho. Sérgio respondeu com calma. Disse que não fecharia nada sem confiança total. Que não tinha pressa. E que essa era uma conversa de teste.
Bernard aceitou e fez aquele sorriso político, mas ainda assim parecia incomodado. Foi então que Louis cometeu um erro. Em um momento, ele virou para o colega e disse em francês, sem perceber que Clara estava ali. Ele a l'air trop calme. Peut-être qu'elle ne comprend pas tout ça. Ela parece calma demais. Talvez não entenda tudo isso. Sérgio não entendeu, mas Clara sim. Ela olhou direto para Louis, firme, sem piscar, e respondeu em francês, em voz clara, sem levantar o tom. Je comprends chaque mot, et je n'oublie rien. Eu entendo cada palavra, e não esqueço de nada. O silêncio caiu como uma pedra no meio da sala. Louis travou. Bernard ficou vermelho. O terceiro homem, que até então não tinha se mexido, ergueu uma sobrancelha, surpreso. Sérgio, que não entendeu o que foi dito, olhou para Clara. O que ele falou? Ela traduziu na lata, sem floreio. Disse que talvez eu não entenda tudo isso. Sérgio fechou a expressão. Olhou para Louis, como se quisesse enfiar a cabeça dele na mesa. Vocês acham mesmo que podem repetir o que fizeram da última vez? Fingir que estão abertos quando claramente ainda se acham superiores? Bernard tentou consertar, mas era tarde. A reunião já tinha virado outro tipo de encontro. Clara não precisava mais provar nada. A simples presença dela ali, firme, segura, já dizia tudo. Era outra mulher, outra posição, outro cenário. E aí, no meio da tensão, aconteceu algo curioso. O homem calado, que nunca tinha falado nada nas reuniões anteriores, puxou uma pequena pasta preta e colocou sobre a mesa. Abriu devagar. Dentro, havia uma única folha. Entregou a Clara, com as duas mãos. Ela estranhou. Pegou o papel. Era uma lista de nomes. Contratos antigos, assinaturas, empresas terceirizadas, todos com data próxima à última visita deles ao Brasil. Clara franziu a testa. O que é isso? O homem respondeu em francês. Baixo, direto. Alguém dentro da sua empresa fez negócios paralelos com um dos nossos fornecedores. E isso não foi reportado oficialmente. Está tudo aí. Sérgio se inclinou na hora. Que história é essa? Clara olhou de novo. E o nome que aparecia na assinatura do contrato, num canto inferior do papel, era de Laura Moreira. O silêncio voltou. Mas dessa vez, o gelo não vinha do passado. Vinha do presente. De algo que Clara não esperava. Um detalhe escondido no meio de um documento quase apagado. Ela entregou o papel ao Sérgio. Ele leu. Parou. E a única coisa que disse foi: agora, tudo faz sentido. Clara saiu da sala com o documento nas mãos, o coração batendo rápido e a mente trabalhando num ritmo insano. Ela não falou nada até entrar no elevador. Quando a porta fechou, ela soltou o ar que segurava no peito e apoiou as costas na parede. O nome da Laura ali, impresso num contrato escondido, era a peça que faltava no quebra-cabeça. Não era só inveja, era esquema, era coisa grande. Sérgio ficou na sala com os franceses, mas pediu que Clara cuidasse de tudo dali em diante. Pela primeira vez, ele passou o comando sem hesitar. Confiava nela mais do que em qualquer pessoa naquele prédio. Clara foi direto para a sala dela, fechou a porta e ligou para Daniel, o cara da confiança do Sérgio. Pediu para ele puxar o histórico das empresas que apareciam no contrato. Queria saber quem eram, o que faziam, se tinham um vínculo com os negócios principais da empresa. Em menos de 1 hora, Daniel voltou com tudo. 2 daquelas empresas eram de fachada, criadas 6 meses antes, sem site, sem sede física. Uma delas tinha como responsável legal um nome que Clara reconheceu. Não era da diretoria. Era o contador particular da Laura. Ela juntou todos os documentos num envelope, escreveu de próprio punho uma linha. Aqui está a resposta que você procurava. Entregou nas mãos de Sérgio e pediu para ele ler sozinho. Minutos depois, ele entrou na sala dela sem bater. Fechou a porta e disse só uma frase. A gente vai resolver isso. Agora. Ela não respondeu. Só assentiu com a cabeça. Mas, por dentro, ela já tinha decidido. Não ia deixar passar. Chega de aguentar tudo calada. No dia seguinte, Clara convocou uma reunião com o setor jurídico, Daniel, o financeiro e Sérgio. A sala ficou cheia. Alguns nem sabiam o motivo. Achavam que era só mais um encontro de rotina. Ela entrou por último com um tablet nas mãos e uma pasta azul. Abriu a reunião com a voz firme. A partir de hoje, a coordenação internacional da empresa será auditada internamente e todas as parcerias firmadas nos
Últimos 2 anos com empresas estrangeiras vão passar por revisão. Todo mundo se entreolhou. Um dos diretores perguntou o motivo. Clara respondeu direto. Porque existem contratos paralelos com empresas de fachada. E isso envolve alguém muito próximo da direção. A gente tem prova. Mostrou os documentos, nome por nome, com as datas e os valores. Leu trechos, conectou as informações. Ninguém respirava direito. O clima era de susto e vergonha. Alguns pareciam descobrir ali, ao vivo, que estavam num barco furado. Sérgio, calado, só observava. Deixou que ela conduzisse em tudo. Era a hora dela. E ela segurou. No fim da apresentação, Clara se virou para todos da sala. Eu sei que muita gente aqui não confia em mim. Sei que tem gente que acha que eu só estou aqui por acaso. Mas o acaso não monta dossiê. O acaso não enxerga o que ninguém quer ver. E o acaso não entra num sistema corrompido para limpar o que ficou escondido. Houve um silêncio forte depois disso. Pesado. Ninguém tinha resposta. Ninguém tinha argumento. Depois da reunião, a notícia correu como fogo. Em menos de 2 horas, todo mundo no prédio já sabia que Clara tinha exposto uma bomba, que alguém muito próximo da diretoria estava envolvido em contrato ilegal, e que essa alguém tinha nome e sobrenome: Laura. No fim do expediente, Clara passou no corredor e cruzou com ela. As duas se olharam por alguns segundos. Laura tentou manter a pose, mas estava pálida. Dava para ver que ela sabia, que tinha entendido que não dava. Mas para esconder, Clara não sorriu, não provocou, só passou, porque ali não havia mais disputa, havia justiça. No outro dia, Sérgio chamou uma reunião restrita. Nela, informou que Laura seria afastada até que tudo fosse apurado. Disse que a decisão era difícil, mas necessária. Alguns questionaram, outros ficaram calados, mas ninguém defendeu. Ninguém. Clara não foi a essa reunião. Estava ocupada enviando os relatórios atualizados do projeto de expansão, agora com os dados corrigidos, com os nomes limpos, com os contratos certos. À noite, quando voltou para casa, Mateus correu até ela com um bilhete na mão. Tinha feito um desenho de um avião com ela pilotando e escreveu embaixo: "Mãe vai conquistar o mundo." Ela sentou no chão, com ele no colo, abraçada, e chorou baixinho. Mas não era choro de dor, era choro de alívio. Ela tinha vencido sem precisar gritar. Mostrou quem era, sem precisar explicar demais. Na segunda-feira de manhã, Clara chegou no prédio antes de todo mundo. O segurança até se assustou quando a viu passando pela catraca com a mochila nas costas e um copo de café na mão. "Tá cedo hoje, dona Clara", ele comentou. Ela sorriu, cansada, mas leve. "Hoje é dia de virar a chave, Paulo." Subiu, ligou as luzes da sala de reuniões principal, conectou o notebook no telão e organizou as pastas com os papéis do projeto. O nome da nova área ainda não tinha placa oficial na porta, mas a empresa já sabia. Clara era agora a líder da divisão de expansão internacional, responsável por tocar um dos maiores movimentos da história da empresa. A mulher que muitos achavam que só servia café, agora era quem tomava as decisões grandes. Às 9h15, a sala estava cheia. Gente de marketing, jurídico, financeiro, tecnologia, RH. Todos esperando as instruções. Sérgio chegou por último e ficou sentado no canto, sem querer chamar atenção. Ele já tinha deixado claro que a partir dali, era Clara quem conduzia. Ela começou a falar sem hesitação. Explicou o cronograma, dividiu as funções, mostrou os mapas de expansão, os contatos com os países parceiros, os acordos já em andamento. A voz dela era firme, sem pressa. Não tentava impressionar, só deixava tudo claro. "A gente não tá aqui para parecer uma empresa global. A gente vai ser uma, com base sólida, contrato limpo e gente capacitada. Não vai ter espaço para amadorismo, e muito menos para vaidade." Os olhares eram atentos. Até os que antes desconfiavam agora ouviam em silêncio, porque era impossível ignorar. Clara falava com propriedade. Sabia do que estava tratando. Não fazia rodeio. Não fingia que era infalível, mas mostrava que sabia onde estava pisando. Depois da reunião, cada setor saiu com tarefas definidas. Clara ficou ali, sozinha por uns minutos, recolhendo as folhas da mesa. Sérgio se aproximou devagar, mexendo no relógio de pulso como quem não sabe se devia falar. "Você foi excelente", disse. Ela deu de ombros, sem arrogância. "Era só trabalho. Eu me preparei." Ele riu de leve. "Eu sei.
E é isso que impressiona. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Aí ele perguntou: "Você tá bem?" Ela respondeu sem pensar: "Tô cansada, mas tô bem." "E sua mãe?" "Estável. Continua internada, mas tá reagindo melhor aos remédios. Mateus tá indo pra escola com a vizinha essa semana. Tá tudo encaixando. De um jeito torto, mas encaixando." Sérgio assentiu. Depois hesitou um pouco, como se tivesse algo na garganta, mas desistiu de dizer. Apenas colocou a mão no ombro dela e falou: qualquer coisa mesmo, me avisa." Ela não respondeu. Só olhou pra ele com aquele olhar firme de sempre. Um olhar que dizia que entendia, que respeitava, mas que ainda não era o momento para abrir espaço demais. Nos dias que seguiram, Clara mergulhou no projeto. Ligava para fornecedores, respondia e-mails em 3 idiomas, revisava planilhas e tomava café de garrafa. A sala dela virou ponto de encontro. Gente de todos os setores aparecia lá pedindo opinião, pedindo ajuda, pedindo clareza. E ela dava, sem pose, sem distância. Teve um dia que um estagiário se atrapalhou todo com um relatório e foi quase chorando entregar para ela, achando que ia levar bronca. Clara leu, sorriu e disse: "Tá ruim, mas não é irreversível. Senta aqui, vamos fazer juntos." O menino saiu com os olhos brilhando. Disse pro colega que nunca tinha sido tratado assim por um chefe. Disse que queria ser gente igual a ela. E é aí que a nova etapa começou a se desenhar de verdade. Não era só um novo cargo. Era um novo jeito de comandar. Gente que antes tinha medo de errar começou a perguntar mais. A empresa começou a funcionar com mais cuidado, mais responsabilidade. Até a Laura, afastada, teve que aceitar que o jogo tinha virado. Mesmo com o respeito crescendo, Clara ainda sentia a pressão. Tinha noites que não conseguia dormir. Ficava no sofá da sala, com os pés sobre a mesinha, o notebook no colo e o celular na mão, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma vez, o filho acordou de madrugada e perguntou: "Você virou super-heroína?" Ela riu. "Nada disso. Só virei adulta de vez." E ele completou: "Então ser adulto é ser cansado?" Ela não respondeu, mas ficou pensando naquilo. Sérgio de longe acompanhava tudo. Não invadia, mas observava. Sabia que Clara não era de aceitar ajuda fácil, então oferecia do jeito dela, silenciosamente. Cuidava para que ela tivesse os recursos certos, mandava reforçar a equipe dela, evitava reuniões desnecessárias, fazia o que podia sem tirar dela o controle. Era o jeito dele dizer: "Eu tô aqui." Um dia, eles saíram juntos para uma reunião com uma empresa chilena. No caminho de volta, dentro do carro, o motorista no banco da frente, os dois em silêncio, Sérgio virou e perguntou: "Você já parou para pensar em tudo o que viveu nesses últimos meses?" Ela olhou pela janela, pensativa. "Eu penso, mas ainda parece que tô no meio do furacão. Não dá tempo de entender tudo, só de continuar. E depois, quando tudo se acalmar?" Ela respirou fundo. "Eu ainda não sei, mas talvez, quando eu olhar para trás, eu entenda que não fui só sobrevivente." Ele concordou com a cabeça, e os dois seguiram em silêncio até o prédio. Nos dias seguintes, tudo parecia ir bem demais. As metas do projeto estavam sendo batidas antes do prazo. Os relatórios estavam limpos. Os contatos internacionais elogiavam a clareza de Clara. A equipe se ajustava cada vez melhor ao ritmo dela. Até os diretores que antes olhavam torto já falavam "bom dia", com respeito. Mas Clara sentia que alguma coisa tinha mudado no ar. Não dava para explicar. Não era algo direto. Não era uma ameaça clara. Mas estava lá. Um desconforto que crescia devagar. Como se alguém estivesse puxando o tapete sem encostar nele. Tudo começou com pequenos atrasos. E-mails que antes vinham completos agora chegavam com partes faltando. Relatórios duplicados. Documentos apagados do sistema. Chamadas de vídeo com parceiros que, misteriosamente, não eram avisadas com antecedência. A primeira vez, Clara achou que era descuido. A segunda vez, pensou em erro. Na terceira, começou a desconfiar. Chamou Daniel e perguntou se alguém novo tinha acesso à pasta do projeto. Ele fez uma varredura rápida e confirmou. Sim, um nome novo. Alguém do setor de TI, recém-transferido da filial do Sul. Nome: Marcelo Godoy. Cargo: analista de sistemas. Função: suporte geral. Ninguém pediu esse reforço. Ele simplesmente apareceu. Clara foi atrás. Puxou a ficha do cara. Conferiu o currículo, datas,
referências, tudo, certinho no papel. Mas o comportamento não batia. Marcelo era educado demais, atencioso demais, sempre oferecia ajuda, sempre aparecia na sala dela com perguntas simples demais, do tipo que qualquer estagiário saberia, e ao mesmo tempo, parecia saber coisas que ela não tinha contado para ninguém. Perguntava de contratos que ainda estavam em rascunho, citava conversas que aconteceram fora da empresa. Certa tarde, Clara saiu da sala para uma reunião no andar de cima e esqueceu o celular em cima da mesa. Ao voltar 15 minutos depois, encontrou Marcelo saindo da sala. Ele sorriu, deu boa tarde e foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas o celular dela estava num canto diferente da mesa, desbloqueado. A notificação de e-mail tinha sumido. Só aquilo já foi o suficiente para acender um alerta vermelho na cabeça dela. No dia seguinte, ela instalou um sistema de rastreamento de atividades no computador. Coisa básica, sem avisar ninguém. E ali viu que nos últimos dias, alguém tinha acessado seus arquivos 7 vezes fora do horário, de casa, com outro login. O problema é que, oficialmente, ninguém tinha autorização para isso. E aí Clara começou a perceber. Não era um erro do sistema, era sabotagem. Mas feita com tanto cuidado que se ela acusasse alguém agora, sem provas, ia parecer paranoica. Ela foi falar com Sérgio. Contou tudo. Ele ouviu sério, cruzando os braços, olhando para a mesa. Você acha que é coisa da Laura? Acho que não, Clara respondeu. Ela se queimou. Demais. Isso aqui é mais limpo, mais cuidadoso. Alguém que sabe mexer por dentro. Sérgio ficou um tempo pensando. Depois disse, vamos fazer assim. Eu vou pedir uma análise mais profunda. Mas, enquanto isso, você não muda sua rotina. Finge que não percebeu. Se for alguém tentando te desgastar, a pessoa quer ver você reagindo. Então, não reage. Clara concordou. Mas por dentro, a tensão aumentava. Porque ela sabia como era lutar contra o que não se vê. E dessa vez, o inimigo não tinha rosto. Era um obstáculo invisível. E talvez o mais perigoso de todos. As semanas passaram. Marcelo continuava agindo normalmente, sempre muito solícito, sempre oferecendo ajuda. Às vezes aparecia no meio da equipe dela com uma piada leve, fingindo ser o cara legal do escritório. Os outros começaram a gostar dele. Clara se sentia sozinha de novo, porque aos poucos estavam desmontando a imagem dela por dentro. Começaram a circular comentários de que Clara estava sendo rígida demais, que ela cobrava demais, que não dava abertura para a equipe respirar. Tudo mentira, mas falado por pessoas que não trabalhavam com ela diretamente. Pessoas que Marcelo, aos poucos, foi se aproximando. Ela começou a sentir o impacto. Teve dias que não conseguia dormir. Outros, que acordava no meio da madrugada com o coração acelerado. A mãe ainda internada, o filho pedindo mais tempo, e o trabalho virando um campo minado de novo. Mas ao contrário de antes, ela não pensou em desistir. Ela foi até Daniel, mostrou tudo o que tinha juntado. Horários de acessos, falhas repetidas, mudanças de comportamento da equipe. Você consegue investigar isso com mais profundidade? Consigo, mas a gente precisa ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Senão você vira o problema. Clara assentiu. Sabia disso. Enquanto isso, continuava firme. Mas o sorriso sumia aos poucos. Os olhos, antes cheios de esperança, agora estavam sempre alertas. Ela já não sentia segurança em andar pelos corredores da empresa, porque a sensação era de que tudo estava sendo observado. Alguém esperando o erro dela. Um deslize, um cansaço, um não mais duro, um atraso. Qualquer coisa que pudesse ser usada contra. Até que um dia, algo pequeno aconteceu, mas que mudaria tudo. Ela recebeu uma mensagem de e-mail marcada como urgente. Era um anexo. E dizia: achei que você gostaria de saber quem está puxando os seus fios. Ela hesitou. Pensou em apagar, mas abriu. E ali estava. Um print de tela mostrando Marcelo numa videochamada, com uma mulher que Clara nunca viu. Mas o assunto da conversa, escrito embaixo, era claro demais. Etapas para desestabilizar o projeto de Clara. Naquela noite, Clara chegou em casa com a cabeça a mil. O celular na mão tremia um pouco. O print da videochamada com Marcelo ainda estava aberto na tela. A frase no rodapé do vídeo era clara como água suja. Etapas para desestabilizar o projeto de Clara. Aquilo não era teoria da conspiração.
Era sabotagem real, armada e pior, arquitetada por alguém de fora que ela ainda não sabia quem era. Deixou a mochila cair no chão da sala e foi direto para o banheiro. Lavou o rosto com água fria. Ficou olhando para a própria imagem no espelho por alguns segundos. Olheira funda, expressão dura, aquele cansaço de quem não dorme bem há dias. Não dava mais para fingir que era só paranoia. O filho estava com a vizinha, a mãe ainda no hospital. A casa vazia parecia gritar. O silêncio pesava. Sentou no sofá, pegou o notebook e mandou mensagem para Daniel. Preciso de você amanhã cedo. Temos que seguir com aquilo. No dia seguinte, antes das 8, ela e Daniel estavam numa sala pequena da empresa, longe da movimentação normal. Daniel conectou um pendrive no computador e abriu as pastas. Ele tinha puxado registros de atividade da rede interna, com rastros deixados por Marcelo. A cada clique, ficava mais claro que ele estava dentro dos documentos sigilosos do projeto há semanas. Várias vezes fora do expediente. Várias vezes durante feriados. Ele não estava trabalhando. Estava espionando. O cara é esperto, Daniel disse. Ele disfarça bem. Sempre apaga os rastros logo depois. Mas não contava com esse backup interno da nuvem antiga. A maioria nem sabe que isso ainda existe. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. E ele tá sozinho? Daniel olhou para ela. Tem alguém por trás, sim. E não é pouca coisa. Clara suspirou, já esperando. É a Laura? Não. Ela sumiu. Tá quieta. O nome que aparece nos acessos remotos é de uma empresa pequena. Só que essa empresa pertence a um grupo. E quem aparece como investidor principal nesse grupo é um tal de Raul Mendonça. Clara franziu a testa. Nunca tinha ouvido falar. Quem é esse cara? Ex-sócio do pai do Sérgio. Foi afastado anos atrás por desvio de verba. Dizem que tentou voltar investindo por fora. E adivinha? Ele é contra o projeto de internacionalização desde o início. Porque, segundo ele, o foco da empresa devia continuar sendo o mercado nacional. Clara entendeu tudo. Então ele colocou o Marcelo aqui para minar o projeto por dentro. E talvez sujar seu nome no processo. Plantar erro. Derrubar você na surdina. Para provar que a ideia de expansão era furada e você não estava preparada. O estômago de Clara embrulhou. Não era só sobre o cargo. Era pessoal. Era sobre ela ser o símbolo da mudança. Ela, mulher, ex-empregada, ex-professora, que cresceu por mérito. Ela incomodava por existir onde não era esperada. A gente já tem prova para agir? Ela perguntou. Daniel balançou a cabeça. A gente tem, mas precisa do último empurrão. Eu vou provocar ele. Criar um arquivo falso, com erro grave. Se ele copiar ou mandar para fora, pegamos em flagrante. Clara assentiu. Topou na hora. Mas por dentro, já sentia o corpo reagir ao limite. Naquela semana, a pressão aumentou. Marcelo passou a circular mais ainda pelos setores. Sempre sorridente. Sempre dizendo, estou à disposição. Clara fingia que não notava. Mas por dentro, cada palavra dele era um espinho cravado. Quinta-feira, ela chegou em casa e encontrou o filho mexendo na mochila da escola. Tinha um envelope pardo dentro. Quando abriu, viu cópias de fotos antigas dela com o marido falecido. E uma anotação à mão, com caneta vermelha. Você finge que esqueceu seu passado, mas a gente não. Ela sentiu o sangue gelar. O envelope não tinha remetente, nem selo. Alguém tinha colocado aquilo na mochila do filho. Alguém que sabia onde ela morava, onde o menino estudava. E isso ultrapassava qualquer limite. Ela trancou a porta, fechou as janelas e mandou uma mensagem direta para Sérgio. Agora virou ataque pessoal. Preciso falar com você. Sozinha. Eles se encontraram na sede, num sábado de manhã. O prédio estava vazio. Clara mostrou o envelope, as fotos, a mensagem. Sérgio pegou o papel com força. A mandíbula travada. A raiva clara nos olhos. Isso não é só sabotagem. Isso é ameaça. Eu sei, Clara respondeu. Mas eu não vou sair. Ele sentou na cadeira à frente dela. Você não tem que sair. Quem vai sair são eles. Na segunda-feira, Daniel fez o movimento final. Criou um arquivo de contrato com um erro intencional. Um detalhe técnico que, se fosse vazado, colocaria Clara como a responsável. Marcelo acessou o arquivo naquela mesma noite. Horas depois, o documento foi enviado por e-mail para uma conta externa. Pegaram tudo. Sérgio agiu rápido. Na terça de manhã, Marcelo foi chamado na sala de Clara. Quando entrou, viu ela sentada de frente,
com Daniel e 2 advogados ao lado. Marcelo, você está sendo desligado imediatamente. Temos provas de acesso não autorizado, vazamento de dados internos e cooperação com grupos externos. Não precisa negar. Tá tudo aqui. Ela mostrou o vídeo. As planilhas, os acessos, o e-mail final. Marcelo tentou sorrir, fingir confusão, mas desabou quando viu os prints. Eu só fazia o que mandavam. Eu precisava do dinheiro. O Raul me prometeu uma vaga fixa depois que isso aqui acabasse. Clara cortou. Você invadiu minha privacidade. Usou minha história pessoal. Tentou envolver meu filho. Isso vai ter consequência. Ele foi retirado da empresa no mesmo dia, sem despedida, sem conversa. E foi nesse mesmo dia que Clara percebeu que, mesmo sem descanso, mesmo com medo, ela ainda era forte. Mais forte do que achava. Sérgio passou a manhã inteira fechado na sala dele. Ninguém entrou. Nem Clara, nem Daniel, nem o pessoal da diretoria. Ele só mandou uma mensagem curta. Hoje não me interrompam. Desde o que aconteceu com Marcelo, as coisas estavam mexendo por dentro de um jeito diferente. Não era só revolta. Era vergonha. Um nome apareceu nos relatórios de forma repetida. Raul Mendonça. Um homem que Sérgio não via há mais de 15 anos. Um homem que foi quase como um tio durante a infância, mas que se revelou um traidor na vida adulta. Ex-sócio do pai, envolvido num desvio de verba que quase afundou a empresa quando Sérgio ainda nem sonhava em assumir o comando. Na época, a família abafou tudo. O pai de Sérgio quis evitar escândalo. E Laura, na época com 20 e poucos anos, foi quem insistiu para manter distância, jurando que Raul era perigoso e que não merecia nem ser citado. Mas agora, o mesmo nome estava de volta, só que num novo contexto, sabotando o projeto mais importante da empresa, usando o nome de Clara como alvo. Sérgio olhava os documentos sobre a mesa. O café esfriava. O mundo do lado de fora girava, mas ele estava ali, parado, um buraco no peito, um nó no estômago. A cada linha que lia, uma certeza crescia. O silêncio da família só tinha alimentado um inimigo que agora voltava mais forte. Pouco antes do meio-dia, ele pegou o telefone e ligou para a única pessoa que, mesmo afastada, ainda sabia coisas que ele não sabia. Laura, oi, preciso falar com você. Hoje. Sobre o quê? Sobre o que você escondeu. Sobre o Raul. Houve um silêncio do outro lado. E depois a resposta. Me encontra às 3, na casa da mãe. Sozinhos. Quando ele desligou, ficou com o celular nas mãos por alguns segundos. Depois mandou uma mensagem para Clara. Hoje vou resolver algo do passado. Se prepare. Pode vir coisa pesada. Às 3h05, Sérgio entrou na antiga casa da mãe, onde Laura tinha se instalado depois do afastamento. A porta estava aberta. A casa, escura. Laura estava na cozinha, sentada à mesa, com uma pasta nas mãos. Eu já imaginava que esse dia ia chegar. Ela disse, sem olhar para ele. Então por que não falou antes? Porque o papai mandou esquecer. Mandou enterrar. Disse que era melhor manter o nome da família limpo do que começar uma guerra. Eu só fiz o que ele pediu. Sérgio ficou de pé, parado, o olhar pesado. E enquanto isso, o Raul ficou solto, esperando a chance de voltar. E agora voltou por trás, mexendo no meu time, tentando destruir um projeto inteiro, só para mostrar que ainda tem poder. E usou a Clara, a mulher que você mesma tentou derrubar. Laura levantou os olhos. Agora, sem defesa. Eu não sabia que era ele por trás disso tudo. Eu juro. Achei que Marcelo fosse só mais um puxa-saco. Eu só tava com medo. Medo de quê? Ela hesitou. Depois falou baixo. Medo de ser esquecida. De perder o controle. De não ter mais valor dentro da empresa. Eu vi você olhando pra Clara e entendi na hora. Ela virou o que eu fui um dia. Mas com mais força. Com mais verdade. E isso doeu. Sérgio respirou fundo. Passou as mãos no rosto. Então você deixou tudo isso crescer? Ficou em silêncio mesmo sabendo quem era o Raul? Você sabia. No fundo, você sempre soube. Laura se levantou. Foi até uma gaveta da estante, puxou uma caixa de madeira e abriu. Tirou de lá um envelope antigo, já amarelado. Dentro, um contrato, assinado pelo pai deles e por Raul. E um adendo manuscrito no canto, datado de 2 meses antes da morte do pai. Ele tentou voltar. Ofereceu dinheiro. Queria comprar ações. O papai recusou, mas nunca contou pra você. Só pra mim. Disse que era pra proteger você, que você já tinha muita coisa pra carregar. Sérgio leu o papel.
A letra do pai era inconfundível. Então ele sabia. E você também. E eu fui o único burro que ficou no escuro. Você não era burro. Você era o mais novo, o mais idealista. A gente só queria te proteger. Ele jogou o envelope sobre a mesa. Agora não tem mais proteção. Agora tem verdade. E a verdade é que o Raul tá jogando sujo. E eu vou atrás dele. E se você souber de mais alguma coisa, qualquer detalhe, é melhor falar agora. Porque eu não vou mais proteger ninguém. Laura sentou de novo. Pela primeira vez, sem a pose, sem o salto, sem o escudo. Eu vou te ajudar, do jeito certo dessa vez. Sérgio ficou ali por mais alguns minutos. Não disse mais nada. Quando saiu da casa, o sol já começava a baixar. O céu laranja. O mundo do lado de fora ainda girava. Ele ligou para Clara. Amanhã às 9. Quero você na sala 1 com tudo preparado. Vamos expor esse cara. E acabar com essa história. De vez. Ela respondeu com um simples: estarei lá. Mas naquela noite, Clara teve um sonho estranho. Sonhou com o marido, falecido. Ele estava sentado no sofá da antiga casa. Olhava para ela e dizia: não se curve. Só isso. E sumia. Ela acordou assustada, suando com o filho dormindo no braço. A mão dele apertava a blusa dela como se dissesse: não solta. E ela não soltaria. Nunca mais. Era terça-feira, 8h53 da manhã. Clara já estava de pé na sala 1, camisa azul escura, cabelo preso num rabo de cavalo simples, tablet nas mãos, documentos impressos em cima da mesa de vidro. Ela andava devagar, lendo cada folha pela terceira vez, repassando mentalmente os pontos principais. Ao redor da sala, cadeiras vazias esperavam os diretores da empresa, 2 advogados, Daniel e Sérgio. Mas naquele dia, o foco era outro: Raul Mendonça. O homem que tentou sabotar tudo sem aparecer, o mesmo que anos atrás quase afundou a empresa ao lado do pai de Sérgio, agora voltava pelas sombras, usando funcionários, usando dinheiro, usando influência. Mas Clara estava ali para encarar. Às 9h em ponto, todos entraram. Daniel ficou do lado da porta, com o celular na mão. Sérgio foi direto para a mesa, mas deixou Clara no centro. Ela era a responsável por expor tudo. Não havia mais dúvida. Minutos depois, Raul chegou. Terno claro, sorriso treinado, óculos escuros no rosto mesmo dentro do prédio. Tentou agir como se nada tivesse acontecido. Estendeu a mão para Sérgio. Ele não apertou. Raul deu de ombros e se sentou. Clara nem piscou. Obrigada por ter vindo, Raul. Essa reunião é necessária. A gente precisa esclarecer algumas coisas, ela disse com a voz firme, sem levantar o tom. Claro, minha querida. Sempre que quiser conversar, estou à disposição. Ele respondeu, com aquele jeito falso de gente que acha que é esperta demais. Ela pegou a primeira folha. No dia 12 do mês passado, a empresa Mendonça Participações, registrada no nome da sua filha, recebeu um contrato falso que incluía cláusulas de repasse interno de dados confidenciais. O contrato foi enviado por um funcionário nosso, sob influência direta de um terceiro. Temos os registros de IP, a cópia do e-mail e o print da videochamada. Ela entregou as provas aos advogados da sala. Raul ainda tentava manter o sorriso, mas o rosto já começava a perder cor. Eu não sei do que você está falando, ele disse, tentando rir. Clara continuou. No dia 14, sua empresa tentou registrar uma proposta de fusão com uma das nossas antigas fornecedoras. A proposta incluía cláusulas idênticas às do nosso projeto de expansão internacional, copiadas, palavras por palavra. Isso só seria possível se alguém tivesse acesso interno. Silêncio na sala. Ela então se virou para o telão. Daniel conectou o notebook. Um vídeo começou a rodar. Era a gravação da ligação entre Marcelo e uma mulher que citava Raul pelo nome, pedindo relatórios, falando em desgastar a imagem da Clara e queimar a ideia de expansão antes do segundo semestre. Raul ficou parado, rígido. Tentou interromper. Isso é ilegal. Invadir minha privacidade. Mas Sérgio, que ficou calado até ali, finalmente falou. Você usou a estrutura da minha empresa para tentar sabotar a equipe mais eficiente que eu tenho. Você envolveu um funcionário nosso. Você ameaçou uma funcionária e tentou mexer com a vida pessoal dela. Não vem me falar de ilegalidade. O clima ficou pesado. Raul se levantou, jogou as mãos para cima, fingiu indignação. Isso aqui virou um tribunal agora?
Clara cruzou os braços, com os olhos fixos nele. Isso aqui virou o que você achava que nunca aconteceria. Um lugar onde você não manda mais. Sérgio deu a ordem. A partir de agora, nenhum contrato com empresas ligadas ao nome Mendonça será renovado ou mantido. Vamos levar os documentos à justiça. E o senhor está proibido de entrar em qualquer filial da nossa empresa, em qualquer lugar do país. Raul saiu da sala bufando, sem olhar para ninguém. Os seguranças o acompanharam até o elevador. Quando a porta se fechou, Clara soltou o ar que prendia no peito. A mão dela tremia levemente, mas ela manteve o controle. Sérgio se levantou, foi até ela e, em frente a todos, disse: a partir de hoje, Clara assume o cargo de diretora de projetos internacionais. Não é mais provisório, não é mais teste. Ela venceu o que ninguém conseguiu vencer. Clara ficou parada. Não sorriu, só assentiu. Depois da reunião, enquanto os outros saíam, Daniel se aproximou e disse: parabéns, você segurou firme. Ela riu de canto. Eu quase vomitei antes de entrar na sala, mas ninguém percebeu. Na hora do almoço, o prédio inteiro já comentava. Os estagiários vibravam. O pessoal do jurídico batia nas costas dela. Até os mais céticos agora olhavam com respeito. Um deles, que sempre desconfiou dela, chegou perto e disse: eu estava errado. Você é a pessoa certa. Não só por saber o que faz, mas por não ter fugido. Clara agradeceu, sem exagerar. Naquela noite, ela voltou para casa mais leve. O filho já estava dormindo. A mãe, do hospital, tinha mandado mensagem dizendo que ia ter alta em breve. Era a primeira noite em semanas que Clara deitou na cama e não ficou revivendo nada na cabeça. Só respirou, sentiu o corpo afundar no colchão e dormiu como há muito tempo não dormia. Clara entrou no escritório naquela manhã segurando um buquê de flores simples. Margaridas e crisântemos. Nem eram caros, mas pareciam escolhidos a dedo. No topo, um cartão escrito à mão. Para recompensar a coragem. Laura. Ela parou por um segundo na porta, respirou fundo e entrou. Laura estava sentada na mesa coletiva, olhando os papéis com expressão séria. Quando viu Clara, o rosto dela mudou. Fez um gesto mínimo, quase imperceptível, e levantou. Sem nem abrir o cartão, ela abraçou Clara com força. Foi rápido, mas legítimo. Clara correspondeu, surpresa. Me desculpa, murmurou Laura assim que se afastaram. Por tudo. Clara encarou a irmã. Tinha ainda memória das falas frias, das ações, das sabotagens, mas também lembrava do encontro tenso, do pedido de ajuda. Ela respirou fundo. Obrigada por vir. Eu vi hoje cedo seus números. O pessoal está olhando para você com respeito. Laura assentiu. Você fez o que precisava. E eu tô tentando aprender. Antes que a conversa fosse além, Sérgio apareceu. Um pouco atrás, esperando o tempo certo. Quando viu as duas, sorriu. Clara entregou o cartão para ele. Flores da paz, disse ela. Ele sorriu. Acho que todo mundo merece um novo começo. Aquelas flores não estavam só na mesa. Estavam no ar. E foi assim, num gesto pequeno, que começou a nova etapa de verdade. Nos dias seguintes, Laura buscou espaços para ajudar. Pediu para dar suporte administrativo no projeto internacional, ofereceu conexões que tinha lá fora, se disponibilizou para reuniões que exigissem apoio logístico. Não foi uma volta imediata, foi um esforço devagar, carregado de humildade. Enquanto isso, Clara foi recebendo novos olhares. O estagiário que antes estava com medo de conversar com ela agora bateu a porta do escritório com dúvidas. A coordenadora de marketing veio pedir ajuda para definir o briefing adaptado à América Latina. Um cliente novo a mandou mensagem pessoal, dizendo que ouviu falar de sua história e queria fechar um contrato grande. Ela respondeu com educação, disse que ia agilizar, agradeceu a confiança. Num almoço coletivo, vários colegas se sentaram junto com Clara e Laura. Riram. A conversa fluiu leve. Eram profissionais falando de trabalho, claro, mas tinha leveza, tinha alívio. Parecia um grupo que se reencontra depois de longa viagem. Do outro lado, gente que antes falava pelas costas, agora parava, acenava, elogiava em voz alta. Parabéns, viu? Você está brilhando. Essa mulher merece. Sempre com Clara ali, serena, genuína, sem alimentar ego, mas visivelmente feliz. Por fora, era só trabalho. Por dentro, era vitória sobre o medo. Clara percebia que tinha sido ouvida de verdade, que tinha deixado de ser aquela que servia
e passou a ser parte, não só da empresa, mas do ambiente dela, de um lugar que era frio e se tornou acolhedor. E a reconciliação começou a abrir portas. Em uma sexta-feira, foi convocada para uma live interna para contar a própria história. Empresários de outras filiais assistiram. Havia perguntas ao vivo. Teve gente que perguntou como ela manteve a fé, como seguiu em frente com tantas dificuldades, como encarou um projeto na subida. Clara respondeu com sinceridade. Tive medo, sim. Pensei em desistir, mas uma frase que meu filho desenhou no papel me fez lembrar que eu precisava continuar. Ele escreveu: "Mãe vai conquistar o mundo." Aí entendi. Eu não tô fazendo isso só por mim. Tô fazendo também por ele, por minha mãe, por cada mulher que acha que não pode. E pode sim. A sala explodiu em aplausos. Alguns secaram lágrimas. Outros bateram palmas com força. Não era só pandemia de reconhecimento. Era alguém falando do coração, do passado e do futuro. Um futuro que incluía mais gente, que tinha empatia, que tinha coragem. Naquela mesma tarde, ela caminhou com Laura até o carro. A irmã sorriu. Se precisar de ajuda, é só me chamar, tá? Clara segurou a mão dela. Pode deixar, mas me deixe te mostrar primeiro como se faz. E foi assim que elas voltaram para dentro do prédio, juntas, não mais aliadas por conveniência, mas conectadas por respeito. E Clara, olhando para a porta da empresa, pensou: agora sim, eu tô no lugar certo. Era o fim da tarde quando anunciaram o evento surpresa na empresa. Um auditório montado no prédio corporativo, cadeiras alinhadas, luz baixa e um banner. Homenagem aos líderes corajosos. Clara foi chamada pela assessoria para comparecer, mas sem muitos detalhes. Só dizia para estar presente às 19 horas com traje social. Quando chegou ao auditório, viu o pessoal se ajeitando nas cadeiras. Rostos conhecidos, aplausos aqui e ali. A família dela estava lá também. Mãe, em cadeira de rodas, o filho com a roupa mais arrumada que havia vestido nas últimas semanas. Laura com o rosto sério, mas os olhos úmidos. Sérgio sorria ao lado do palco, de terno escuro. Ela hesitou por um segundo, sentiu o coração disparar. Mas foi andando até a primeira fileira, entre a equipe e a família. A iluminação mudou. Foco no palco. Um vídeo começou a rodar, com imagens da trajetória dela. Sala de aula, casa antiga, o filho, o acidente do marido, entrada na empresa, reunião com os franceses, a intervenção, o projeto internacional, o duelo com Raul. Uma narração simples, sem frases decoradas, só fala verdadeira. Essa é a história de coragem de alguém que nunca quis ascender, só queria continuar de pé. Alguém que enfrentou o mundo para proteger o que mais importava, a dignidade de uma família. A plateia ficou em silêncio, e Clara engoliu a emoção. Quando o vídeo terminou, Sérgio subiu ao palco. Veio até o microfone. Hoje a gente não está aqui para falar de números. Estamos aqui para reconhecer quem fez a diferença. Clara, suba aqui, por favor. Ela se levantou, deu um abraço rápido em Laura e no filho. Subiu no palco, ainda sem acreditar. A plateia aplaudiu, alguns se levantaram. Aplauso demorou. Aplauso caloroso. Ela ficou parada por um segundo. Respirou fundo. No auge da emoção, foi apresentada como diretora executiva de expansão internacional, promoção oficial em evento público. Sérgio entregou um buquê de orquídeas brancas, flores raras, sofisticadas, símbolo de força e pureza. Obrigado, disse ele, olhando nos olhos dela, por ter enfrentado tudo, por ter revelado quem somos realmente. Continuou. Essa empresa só foi salva por quem teve coragem, por quem não se curvou. E hoje, é você que nos guia para fora do país. Você é o futuro. Parabéns. Clara sentiu os olhos ardendo. As mãos tremiam. Haviam tantas vozes silenciosas dentro dela. O filho, a mãe, o marido que sumira, o medo antigo, o peso da casa de bonecas que virou lar. Cada pedaço ali se materializou num só. Orgulho de ter sido vista e reconhecida. Ela foi até o microfone. Apoiou a mão no pedestal. Eu não esperava isso, disse baixinho, mas firme. Eu só queria um espaço limpo para trabalhar. Um lugar onde tivesse chance de aprender e mostrar quem eu era de verdade. Hoje sei que encontrei mais que isso. Encontrei pessoas que acreditaram no que eu poderia construir junto com elas. Seu filho apareceu num canto do palco e segurou a mão dela. A plateia se levantou de novo, como ondas de aplausos que não terminam.
Ela olhou o filho e disse: "Esse é o motivo. Ele me deu força quando eu pensei em desistir. Ele faz parte disso tudo. E eu não estou aqui só por mim." Os olhos dela voaram na direção da mãe e da irmã, que mandaram um beijo. Ela voltou para frente do microfone. A reviravolta que aconteceu na minha vida não veio do título no cartão de visita. Veio de gente que decidiu me dar chance. Veio de quem agarrou a ideia e ajudou a erguer. Veio da minha coragem, da minha família, da equipe, do meu filho. E hoje a gente vira a página. Me sinto pronta para escrever o próximo capítulo, com vocês. E sei que não vou escrever sozinha. A plateia explodiu em aplausos de novo. Dessa vez, nem precisava levantar. Choro contido. Alívio. Felicidade. O tipo que sai de dentro sem pedir licença. Depois do evento, no hall, as pessoas se acercaram. Alguns diretores cumprimentaram com firmeza. Outros agradeceram com emoção. A irmã veio até ela, segurou o braço e falou baixo: "Você arrebentou. Me ensinou muito. Obrigada por me chamar de volta." Clara sorriu. Apertou a mão dela. "A gente cresce junto." Sérgio apareceu com um drink na mão e ergueu o copo para ela. "Essa vitória é sua, mas é nossa também. Pela coragem de mudar, pela história, pela força." Ela brindou, sentiu a boca seca, mas sorriu. O filho pulou no colo de ambos para a foto. E enquanto olhava a imagem ali, entre o filho, a mãe, a irmã e o pai que não estava mais presente, Clara entendeu que aquela reviravolta não era só profissional, era humana. Era a vida dizendo: "Você chegou onde sempre deveria estar."